eu sou a Vitória. Oi, eu sou o Joe. Eu sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado, diferente da Vitória, não sou apaixonado por livros, mas eu amo conhecimento, amo estudar e é por isso que eu estudo de fato. E pensando, em unir ali o meu amor por livros, o amor do Joe por aprender sempre mais, e a gente gosta muito do tema de autoajuda, a gente pensou em montar esse podcast com o objetivo de levar esses temas esse conhecimento que está disponível em livros para o maior número de pessoas. Então, marca a página. Hoje falaremos do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Napoleão Hill, depende do jeito que você gosta de falar. Napoleão. Do jeito que você quiser falar. Mas Importante é você pegar o conhecimento dele. O Napoleão Hill, ele nasceu em 1983, infelizmente morreu em 1970. Ele é estadunidense, escritor estadunidense. Ele tem várias obras de destaque, ele se destaca muito por seguir o movimento de novo pensamento na filosofia. Então, os livros dele são, de autoajuda. E ele parece ter um estalo ali, começar de fato a escrever mais sobre isso depois de algumas conversas que ele tem com o Andrew Carnegie. E antes disso, ele também foi assessor, consultor. Tem lugar que fala que ele foi assessor, tem lugar que ele fala que foi consultor. Fato é que ele trabalhou com Frank Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos também. E aí ele desenvolve teorias muito falando sobre sucesso e fracasso. E a gente decidiu trazer um dos livros que a gente gosta muito. Na verdade, todos a gente gosta, mas esse em especial ganhou meu coração especificamente, que é o Mais Esperto que o Diabo. Exato. Vamos lá? O livro é muito bom. Foi, como sempre, uma virada de chave, né? Todos os livros que a gente traz, a gente fala isso. Uhum. Mas, já que você falou do Andrew Carnegie, sei lá como é que se fala. Carnegie. André Carnegie. Ele fala que ele fez uma pesquisa com ele em 1908. Pois é. Você lembra o que ele falou aqui? Não, porque eu li. Você acabou de ler, você tá mais fresco. Sim. Ele fala... Faz tempo não, faz uma semana que você leu. Enfim. Faz mais. Ele fala que... Nessa entrevista ele fala que existiam poucos filósofos que seriam capazes de fato ensinar as pessoas sobre o que é a arte de viver. E a partir disso, que deu um estalo, uma viradinha de chave na mente de Napoleão Hill, e ele desenvolveu essa filosofia do pensamento, essa filosofia de vida, né? Então, eu mesmo, a gente estava falando sobre isso, eu trato Napoleão Hill como um filósofo, não como um escritor de livro de autoajuda. Certo? Realmente é muita coisa interessante. E de um jeito fácil, porque se você me falar, vem ler o livro de filosofia, eu vou ficar ali um tempo até entender. O Napoleão, ele é muito prático nas coisas que ele traz. Eu, na verdade, com os livros que não foram muito, mas que eu já li de filosofia, meio que o jeito de tratar da filosofia deles é semelhante. Então você traz Platão, ele traz, ou sei lá, o próprio Schopenhauer, que ele ultimamente, ele traz uma história para exemplificar o que ele quer dizer. Napoleão Hill também trouxe uma história para exemplificar o que ele quer dizer. A gente pode falar também de Jesus Cristo, que muitas pessoas que não tratam... Aquele Clovis lá até ele falou isso, que não trata Jesus como Deus e sim como um humano. Ele tem teses filosóficas e ele ensina por meio de parábolas. Então, meio que os filósofos trabalham dessa forma. Uhum. E eu entendo que Napoleão Hill trouxe da mesma forma aqui. Como você falou do Andrew Carnegie, em 1908, ele foi entrevistado pelo Napoleão Hill. Porque o Napoleão Hill ele tinha um projeto, ele tinha contato com o Andrew Carnegie. Ele teve uma ideia, o Carnegie passou para Napoleão Hill, de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos. Porque muitas pessoas, na verdade, não existiam filósofos. Carnegie disse que existem poucos filósofos que serão capazes de ensinar os homens e mulheres essa arte de viver. E Napoleão Hill, a partir desse ensinamento que ele pegou do Carnegie, ele iniciou um projeto disso. E aí a gente traz que hoje o Primo Rico fez o Código da Riqueza, que é um livro onde ele sai entrevistando personalidades bem-sucedidas e entendendo pontos em comum de atividades que eles realizaram, que fizeram eles chegar no ápice. E Napoleão Hill fez a mesma coisa, só que em séculos passados, né? Lá de 1908. E essa entrevista, essa conversa com Carnegie foi uma virada de chave para ele. E Carnegie falou, esse trabalho demandará mais de 20 anos do seu esforço contínuo e você não será remunerado por muito tempo,
até lá na frente você começar a ser remunerado pelo trabalho que você realizou. E antes de iniciar, de fato, o livro, eu quero saber a sua primeira impressão sobre o livro. O título do livro já me remetia a algo ruim, porque era Mais Esperto que o Diabo. E eu lembro que até onde eu tinha comprado alguns livretos sobre o Napoleão Hill, que são livros de bolso. E tinha esse no meio, obviamente, que é uma das obras mais famosas dele, depois de, acho que Quem Pensa Enriquece, todo mundo conhece, pode não saber do nome do Napoleão Hill, mas certamente sabe do livro. E quando eu vi os livretos, eu deixei esse por último, porque eu falei, eu não vou colocar em primeiro lugar um livro que é chamado Mais Esperto que o Diabo, sabe? Coisa de cabecinha dura. E aí eu peguei e não li, eu deixei ele por último. E besteira minha, porque é um dos melhores, na real. E essa era a primeira impressão por causa da capa, que é uma das coisas que, inclusive, ele vai desenrolar no livro e falar assim, as pessoas não vão acreditar, as pessoas vão desmerecer o que você está escrevendo, algumas não vão querer nem ler. E, de fato, por essa capa, pode ser que tenham pessoas que leiam justamente por ter esse nome, né, Mais Esperto que o Diabo, e você fica, quero ler, quero saber, quero ser mais esperto. E outras que falam, meu Deus, tem diabo no nome do livro. Isso é muito forte. Não vamos ler, não vamos deixar isso entrar nas nossas casas, né? Por conta de crenças que a gente acaba tendo. Então essa foi a minha impressão olhando pela capa. Mas depois que eu li, de longe, um dos melhores, se não o melhor livro que eu já li. Ele continua falando que durante essa caminhada dele, ele entrevistou um cara, na verdade ele fez negócio com um cara e esse cara foi assassinado. Eu esqueci, não tô achando o nome do cara aqui. E o pessoal que assassinou esse cara achou que ele tivesse envolvido no trabalho que o cara estava fazendo. E aí começaram a ameaçar ele também. E ele fugiu. Então, a partir dessa fuga dele e essa síndrome do pânico que ele sentiu durante esse percurso de fuga, fez com que ele chegasse a essa conclusão e trouxesse esse ideal de... Ai, raspei. Imagina. Trouxesse esse ideal de felicidade, né? Esse ideal de mudança de vida no formato de hábito das pessoas. Enfim, e aí ele traz aqui que, na verdade, o que vai fazer você mudar de hábito é a razão. Isso meio que a gente já sabia que ele falava isso, porque eu já vi outras pessoas comentando sobre o livro, principalmente o Thiago Nigro, que é quem faz a introdução desse livro. Que ele fala que ou você domina a sua mente, ou ela, ou algo te domina. E aí ele conta a história dele sobre o livro. Então, como eu já vi o Thiago Nigro falando sobre isso, eu já sabia nessa primeira parte, então minha primeira impressão já era baseada nisso. Referente ao livro, né? Não tinha medo do nome do livro por conta disso. Mas se eu nunca tivesse ouvido falar, provavelmente teria o mesmo sentimento que você. Seguindo na ideia aqui, ele estava numa síndrome do pânico, né? A gente pode dizer assim. E nessa síndrome do pânico, ele ficava preso em casa, na verdade estava morando com a irmã e com o cunhado, com tanto medo que ele tinha de sair na rua por conta dessas ameaças que ele teve. Mesmo depois que os caras foram presos, os caras que ameaçaram ele, ainda tinha medo. Só que um belo dia, ele disse que ele estava caminhando perto de uma escola e ele sentiu alguma coisa falando com ele que ele deveria juntar um dinheiro e viajar para encontrar uma pessoa. Juntar dinheiro não, na verdade ele tinha ele pediu emprestado, sair, né? Ele tinha que sair de lá, mas antes mesmo de chegar nesse momento, ele passou por diversos fracassos, porque ele tentou não fazer o que ele deveria fazer, não que ele deveria, né, mas não fazer o propósito dele, que era de fato desenvolver essa teoria sobre os fracassos e os sucessos da humanidade, dos grandes homens que passaram pela Terra, né? E ao invés dele fazer isso, ele ficava tentando buscar outros caminhos. Então ele trabalhou como publicitário, ele teve empresas, ele ganhou dinheiro com essas empresas. Então ele ficava pulando de galho em galho, e aí toda vez que ele fazia sucesso em alguma coisa, ele enjoava daquilo e ia para outro. E aí quando finalmente um cara aceitou investir, né, nele, para ele de fato viajar, fazer as entrevistas e desenvolver toda essa teoria, assassinaram esse cara, né? E aí que ele fica com medo, porque ligam para ele, inclusive assim, ó, você tem tanto tempo para pegar as suas coisas e ir embora, senão a gente vai te matar. Então ele foge, se eu não me engano, nessa porque ele já tinha filhos.
Sim. Já, né? Então, Sim. Já a família construída. Já. imagina o medo, né? Bom, então ameaçando sua família. Então ele vai e desenvolve, de fato, essa síndrome do pânico. E aí, nesse dia, realmente, ele tá caminhando, ele passa por diversos problemas, né? Você imagina essa situação. E é engraçado até que a gente comentou enquanto a gente via. Outono de 1927, mais de um ano, um incidente de Calton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola. Foi nesse momento que ele conversou com o outro eu. Sim. Mas, Ixi, perdi. Mallet, o cara que foi assassinado. Eles foram julgados e condenados. Prisão perpétua. Inclusive, eu tinha comentado com você... Era isso que eu falo a verdade. Pode falar. Pode seguir. Não, fala, não sei o que você vai falar. Da prisão dos caras. Sim, os caras foram presos. Isso eu tinha comentado. Mas eu me refiro à confiança dele no sistema americano. Isso. Ah, tá. A gente tinha comentado no carro, né? Ele confia muito no sistema americano. Talvez no Brasil, mesmo sendo prisão perpétua... De dentro da prisão, certamente os caras mandariam matar ele. Então, mas mesmo assim, ele meio que voltou à cidade dele para acreditar no ideal, voltar à busca dele, né? Enfim, como você havia falado, tudo isso que ele estava fazendo era por conta da entrevista, da conversa que ele teve com o Andrew Carnegie lá atrás. E aí ele estava juntando dinheiro para conseguir bancar isso, quando esse cara ajudou ele a bancar. Ele estava indo atrás de pessoas, né, que financiassem. Porque era algo que o Carnegie tinha falado para ele. Você não vai ganhar dinheiro fazendo isso, né? Então, alguém vai ter que financiar. E esse cara que morreu tinha aceitado financiar esse projeto dele. Isso. Que levaria muito tempo, né? Mais de 20 anos. Ele falou que ele estava nesse medo todo e ele se sentia alienado, mas ele não conseguia fugir disso. Até alguma coisa começou a martelar na mente dele de que ele deveria sair. Tá escrito aqui. Existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Então ele saiu de casa e foi andar durante a cidade na caminhada. Ele falou assim, não vou voltar para casa enquanto eu não descobrir a saída. Ele estava morando com o cunhado e com a irmã já. E aí, ele buscando esse resultado na cabeça dele, ele sentiu algo falando para ele. Agora você está seguindo ordens, em vez de ficar fazendo perguntas. Aí o seu outro eu estará no comando durante toda essa viagem, a partir do momento que você para de receber ordens, né? E a busca dele aqui é esse outro eu. E aí ele entende esse outro eu falando, mesmo ele reclamando que não tinha dinheiro, o outro eu falando, peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará a você. E aí ele chegou no cunhado, pediu $50 e, na verdade, o cunhado quis oferecer 100. Ele falou, não, eu quero só 50, porque foi o que ele tinha ouvido. E aí ele foi para a Filadélfia. E aqui eu sublinhei, se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca do pote de ouro no final do arco-íris. E o legal foi que o cunhado não questionou. Foi por isso que justamente falou, peça pro seu cunhado. Porque é a pessoa que não questionaria o porquê de dar $50 para ele. E naquela época, os dólares deveria valer muito mais do que vale hoje, né? Inclusive, um insight que eu tirei daqui, acabei de tirar na verdade, é que existem pessoas que elas vão te questionar, tipo, por que eu vou te emprestar dinheiro? Na verdade, o cunhado deu, né? Mas tipo, vai ter ele te emprestar dinheiro. Existem pessoas que elas vão te emprestar porque confiam em você. Então, mesmo ele, mais pra frente a gente vai ver que eles se consideravam alienado, mesmo eles se considerando alienado, de alguma forma eles transpareciam algum conhecimento ou alguma coisa que o cunhado vinha nele a ponto de tirar $50 do bolso e entregar para ele fazer o que ele tinha que fazer. E o cunhado nem perguntou o que ele ia fazer, ele só entregou. Sim, mas eu não sei. Isso tudo indica que foi uma experiência realmente, assim, quase sobrenatural. Ou sobrenatural. Mas teria que ser sobrenatural mesmo, pra eu não perguntar por que alguém quer meu dinheiro. Porque pode ser a pessoa que eu mais confio. Eu vou perguntar pra que você quer esse dinheiro. Entendi. Eu vou querer uma justificativa, né? Não, entendi, mas no caso, se você admira muito alguém e sabe que a pessoa tem potencial, você viu um potencial, você entrega, entendeu? Sim, porque Sabendo ela me que a pessoa contou buscaria. para que ela vai aplicar o dinheiro dela. Entendi. Mas tipo, por exemplo, sua irmã, ela vem e pede dinheiro pra você. Com certeza eu vou perguntar. Não, você vai falar, eu vou investir. Mas você vai querer saber como ela vai investir, onde ela vai investir, ou você vai só entregar? Não, eu vou perguntar. Entendi. Pra ver se não tá fazendo besteira. Enfim. É só que assim, realmente foi algo sobrenatural. Porque se fosse eu comigo, assim, a pessoa tem que me explicar. Nem que seja assim, né? Porque eu tô passando por uma situação difícil, mas eu quero
só relaxar um pouco a mente e sair com os meus amigos. Aí eu vou ver se talvez essa pessoa mereça realmente, aí eu vou lá e dou dinheiro pra ela. Mas enfim, eu trato assim meu dinheiro. Entendi. Só pra... Faz sentido. Mas, seguindo aqui, pra gente encurtar um pouco a história, ele viaja para Filadélfia e ele fala que nada teria acontecido se antes ele não limpasse completamente a mente de qualquer pensamento de limitação que iria alienar ele mais ainda, né? E aí ele conseguiu limpar esses pensamentos e aqui ele começa que a motivação, ela responde a impulsos do que acontece com você, certo? É que eu não quero adiantar o restante do livro aqui, mas no caso ele fala que existe uma motivação. Existe a motivação positiva e negativa. A negativa é aquela que corresponde a impulsos negativos e a positiva, impulsos positivos. Nesse momento, ele teve um impulso positivo que levaria até a Filadélfia. E aí ele fala, inclusive, essa motivação dele falou para ele reservar um hotel caro, né? Para ele ficar. Eu achei meio louco essa parte dele, né? Mas ele confiava muito no que estava acontecendo ali. Mas eu achei meio louco. Tinha $50, ele falou que... Mas ele também achou loucura. Sim, mas aqueles $50 pagava 2 noites no hotel. Não. Sim, pagavam 2 noites no hotel, sendo que ele poderia ficar num outro hotel que ele ficaria mais tempo que aqueles $50. 2 dias de custo dele na Filadélfia, uma coisa assim. Eu acho que os $50 nem bancava ele nesse hotel. Ele conseguiria ficar na Filadélfia. Entendi. Mas neste hotel, os $50 não bancava ele. Mas a voz falava pra ele, vai e o dinheiro chegará até você. Só vai lá e faz. Tanto é que ele fala, e aí eu subi pro meu quarto com uma dívida de não sei quantos $1.000. Ou $300, eu não lembro, mas ele Entendi. Fala. E aí eu ficava. Acho que é isso mesmo. E era o que eu pensava, que eu teria que de alguma forma pagar essa conta. Mas ele confiou e continuou. E ele fala aqui, falando, agora vamos aos negócios. Você deve saber que a fé, que agora está no comando do seu corpo, ele estava falando dele, né? Não faz, quer dizer, esse outro eu estava falando com ele, a fé que está no comando do seu corpo não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma lei da natureza. Por isso que esse outro eu falou para ele, que ele está chamando de outro eu aqui. Né? Isso é muito legal, porque tudo que a gente não entende, a gente chama de sorte ou sobrenatural, que foi o que eu falei, né? Para mim é até meio sobrenatural o fato do cunhado ter aceitado sem questionar. Mas aí o livro traz, não, nada disso é sobrenatural. Vocês humanos têm a mania, né, de chamar aquilo que vocês não entendem de sorte sobrenatural, pelo simples fato de vocês não entenderem as forças que trabalham nisso. Mas a fé, ela só trabalha naquilo que as leis da natureza permitem. Então, se você não entende, é outra coisa. Mas a fé só é moldada dentro dessas leis da natureza, assim como que a gente chama de azar também. Sim. Nada mais é do que uma frequência que a gente acabou se conectando. Uma motivação negativa, como você falou um pouco atrás. E aí ele fala aqui sobre isso que ele vai ensinar no livro, e ele fala, jamais, sob nenhuma hipótese, faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Então ele falou, cada pessoa consegue descobrir seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. E aí, inclusive, acho que ele fala para nenhuma hipótese fazer referência dessa descoberta que você fez dentro de si, para as pessoas acharem que você é tanta. Exatamente. Partindo de fato para o livro, ele fala que um mundo novo se revelou para ele. Revelou para ele, né? Ainda bem que não rebelou. Se bem que muita coisa se rebelou contra ele até ele chegar, porque é um misto de eu não sei, se eu não soubesse que era um livro de autoajuda, se fosse um livro assim de, sei lá, suspense, nossa, dá uma gastura no começo que as coisas vão dando errado pra ele, sabe? E aí você fica tipo, meu Deus, mas o que essa pessoa fez que ela merece tanta coisa ruim na vida? O que tá acontecendo? Mas aí no desenrolar do livro ele até fala, né, que todo fracasso ele é temporário. Né? Basta a gente tirar os temporário se você não está alienado. Sim, e se você estiver disposto a tirar os aprendizados, porque todo fracasso tem o seu conhecimento proporcional, né? O seu sucesso proporcional. Equivalente. Equivalente. A gente vai chegar nessa frase, você grifou inclusive essa frase. Mas dá uma gastura do cão. Mas foi legal também porque toda vez que eu passo por uma situação que nem de perto são as situações que o Napoleão... A gente não falou todas, né? Mas ele passa algumas bem ferradas. Toda vez que eu passo por alguma coisa que eu não gosto, hoje eu já penso, tá bom,
todo fracasso tem um fruto dali que é equivalente ao tamanho do fracasso. Então, de alguma coisa boa vai sair essa situação que eu tô passando agora. Ele fala aqui, seguindo, né, pro capítulo 2 do livro, que ele não tinha nem ideia de quem entrevistaria para fazer aquela entrevista com as maiores Pra personalidades. entender o que causava o sucesso, né? Isso. Ele não tinha nem ideia de quem ele entrevistaria, só que ele, nesse ponto aqui, já tinha tanta confiança nesse outro eu dele, que ele sabia que os nomes de alguma forma chegariam até ele. E a partir desse ideal, ele escreveu o primeiro livro filosófico dele, que é o Regras de Ouro, Golden Rule. Como é que fala isso? Golden Rule. Isso, obrigado. Regras de Ouro. Que ele conta, de fato, regras de ouro que fazem as informações que você precisa chegarem até você. E também, eu levo em consideração que todos os livros dele é importante você estudar e guardar para você. E se você quiser passar para alguém, compre o livro e dá de presente. Mas não vai falar loucamente sobre o livro para alguém... Tá fazendo aqui? Eu vejo que tá fazendo aqui. Não, eu não concordo nesse ponto de vista, mas termina seu raciocínio. É porque eu dava um exemplo, por exemplo, de uma conhecida nossa, que quando a gente fala disso, eu acho que a gente é louco. A gente comenta do assunto. A gente tá junto, comendo uma coisa, e eu, você e minha irmã, por exemplo, que estamos nesse alinhamento, acreditamos e falamos concordando com o outro sobre esse assunto, e essa conhecida não concorda muito, na verdade, acho que a gente é tanta... E a minha irmã, que ela se desinvesta a falar mais ainda do que está escrito aqui, essa conhecida, acho que ela é mais louca ainda por isso do que a gente. Entendi. Mas eu acho que isso não está relacionado a você falar. Eu acho que é muito importante, sim, a gente levar os conhecimentos para frente. Só que aí existem maneiras. E aí também tá na sua sabedoria. Então, se eu sei que tem alguém que é, tipo, mega cabeça fechada e que só uma coisa é certa e nada além disso está correto, existem as maneiras de eu falar com essa pessoa. Então, eu não vou falar para ela manter o pensamento positivo porque ela vai se conectar com uma frequência e as coisas boas vão acontecer. Não, vou falar para ela ter um pensamento positivo, porque ela vai acabar vendo pontos positivos na situação. É a mesma coisa, porque quando a gente tem um pensamento positivo, a gente vê coisas positivas. Então, acho que vai muito da nossa sabedoria de como a gente vai falar. Mas que precisa ser falado, precisa. Porque senão a gente vai estar sendo um aliado ao diabo. Entendi. Entendeu? Quando a gente não fala, quando a gente não leva esse conhecimento pra frente, a gente está deixando a pessoa cair nas armadilhas do tal diabo que a gente vai desenvolver aqui no livro. Entendi. Bom, o primeiro livro dele, então, seria o Regras de Ouro, que eu acho que a gente deveria ler. Na verdade, não tem uma ordem do livro que a gente tem que ler primeiro, mas nós traremos todos os livros dele com o tempo, então todos os livros dele aqui pra gente debater. Mas aí ele fala, o cerne desse capítulo aqui, o insight que eu tirei, é que a única limitação do ser humano é aquela que ele mesmo impõe a ele. Perfeito. Então, aí eu precisava de 100 mil reais para investir, sei lá, 1 milhão de reais para comprar um imóvel ou comprar um fundo imobiliário. Mas como é que eu vou conseguir 1 milhão de reais? Isso é impossível. Já está limitado por conta disso e você não vai conseguir por conta disso. Agora, se você pensar, inclusive na ótica do sem esforço, como eu posso atingir esse 1 milhão da maneira mais fácil? Ilicitamente, é claro, né? Porque é mais fácil ter... Vamos partir do pressuposto que é algo que ele fala também, que você não pode quebrar as leis, porque o tempo é soberano. Então, se você fizer algo ilícito, se você não pagar, sua geração pagará. Isso é a lei da natureza. Então, se você tentar fazer do ilícito, você vai pagar os preços. Então, e aí partindo do sem esforço, e de alguma forma, é o que ele fala, e a gente tá testando, a gente tá funcionando, essa informação vai chegar até você. Às vezes é uma pessoa nada a ver, que você não esperava que fosse, ela vai soltar uma frase e você vai virar, nossa, é isso mesmo que eu preciso. Você já, inclusive, ele fala em outros livros, para pegar sempre ter um bloquinho de notas para anotar todas essas ideias que surgem. No caso, hoje no teu celular, pega o bloco de notas e anota, né? Mas enfim, pode falar. E aí, antes o Joe, ele falou, né, que o primeiro livro que ele escreveu foi Regras de Ouro, mas enquanto ele estava com esse novo eu, né, que é pautado pela fé e não mais pelos medos, assumindo a vida dele, ele tem um insight no sentido de por que você está escrevendo sobre o que leva as pessoas a terem sucesso? Inverte.
escreve sobre o que leva as pessoas a terem fracasso. E aí vem esse livro, Mais Perto que o Diabo. Porque ele vai falar o que leva as pessoas à ruína, ao invés de falar do que leva ao sucesso. Uma vez que você não está na ruína, acho que fica mais fácil. Isso agora é Vitória falando. Mais fácil de você andar, né, nessa trajetória. Entendi. Porque na ruína, pelo menos na ruína, você não tá. Um pensamento bem medíocre. Mas acho que mesmo na ruína, você consegue saber como é que você chega lá na frente. Às vezes você não acredita que de fato você consegue fazer aquilo. Mas tá comprovado que as pessoas bem-sucedidas, elas têm alguns pontos em comum que fizeram ela chegar até o sucesso. As pessoas bem-sucedidas, licitamente, realmente, elas têm princípios muito, muito comuns. Seja elas cristãs ou não, o que eu tenho percebido é que elas seguem princípios. E que estão muito relacionados com as leis que ele traz aqui. E se fala, pô... Que estão relacionadas a leis bíblicas também. Fato, exatamente. E aí você pensa, mano, se essa galera tá lá e conseguiu chegar lá e tá seguindo princípios, mesmo tendo culturas completamente diferentes, elas basicamente têm muitas coisas em comuns. Bom, certamente eu preciso seguir isso daí, eu preciso seguir esses princípios. Aí ele fala aqui, esse outro eu, entre aspas, não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. E ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso. Aí, na outra página, ele fala, que é o que você tinha falado. Também descobri que, para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso, cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Era isso que eu queria, era a semente do benefício equivalente. Eu não estava achando a palavra semente. E isso realmente foi muito legal para mim, no sentido de toda vez que eu vejo uma situação que eu não gosto, ou eu tô numa encruzilhada, nesse tipo, meu, isso aqui é muito difícil, como é que eu vou resolver isso? Eu penso, certamente isso aqui vai me levar a bons frutos. Só que aquilo, né, que é algo que ele vai desenvolver também durante o livro, é uma semente, não é um fruto. Então, semente você planta, certo? E você aguarda para colher. Não é que todo fracasso temporário, né? Toda derrota temporária vai te dar um fruto. Não, vai te dar uma semente. Então, cabe a você pegar essa semente e plantar. Então, não é tão fácil assim. E plantar no lugar certo. Sim, aí a gente... O ambiente, aí a gente já começa uma viagem. Mas isso eu achei muito legal, quando ele fala de semente e não fruto. Porque, às vezes, dá a ideia de, eu tô passando por uma situação difícil, mas vai passar e a sabedoria virá até mim, o dinheiro virá até mim. Não, cabe você pegar, identificar onde é que está a semente dessa situação e plantar, para depois de um tempo colher os frutos positivos. Ele falou que a partir desse conhecimento que ele teve, a fé mudou o significado para ele. Qual que é o significado para você ou para ele? Da vida, você da diz? fé. Ele falou de fé. O significado da fé. Para ele, porque a fé era uma coisa, inclusive ele vai trazer aqui que pastores, denominações, escolas, enfim, trazem o ideal negativo da fé e ele descobriu qual que é o ideal positivo da fé, o que é realmente a fé. Olha, é muito... complexo. É muito complexo a fé, é muito complexo. Mas eu acho... Nossa, vamos grifar esse acho que eu falei, porque eu realmente acho que é quando a gente acredita naquilo e a gente vai até o final, porque a gente tem fé, é aquela coisa. Entendi. A fé é aquilo que a gente não pode ver, a gente não consegue explicar. Então a gente vai até o final, porque a gente sente que aquilo ali é o certo, aquilo é o correto. Eu acho que é isso, mas é muito difícil tentar trazer em palavras o que é fé, assim. A fé, pra mim, ela, primeiro de tudo, ela é racional. Já tinha essa concepção antes de ler o livro, mas ele traz exatamente isso na minha concepção. A fé, antes de tudo, ela é racional. Então eu não vou pular de um prédio falando que os anjos vêm me buscar, que eu não vou me esmagar lá embaixo. Porque eu tenho fé de que Deus vai me salvar. Agora, se alguém me empurrar de um prédio, eu posso ter fé de que Deus vai cuidar de mim, mesmo caindo ou mesmo me salvando. Essa é a minha razão na fé. Existe um ponto onde eu sou racional de entender. Eu consigo humanamente vir até aqui. A partir daqui, existe realmente um conflito cósmico onde Deus ou onde esse outro eu vai trabalhar. Napoleão Hill chama de outro eu, né? Eu chamo de Deus. Não é ele que chama assim, tô falando que sou eu. E aqui nesse ponto que Deus vai trabalhar. Então, antes disso é a fé racional. Então, eu acredito que eu tenho capacidade de definir o meu futuro e lutar por ele.
Por quê? Porque Deus me deu saúde, Deus me deu inteligência suficiente para estudar e descobrir onde eu quero chegar. Essa é a minha fé, de que eu vou chegar lá. Agora, existe um ponto onde eu não consigo mais trabalhar. Aqui que está a fé profunda que a gente ama, mas para mim tudo é fé. Entendeu? Entendi. Acho que Deu um você delay. consegue explicar. É porque, quando fala fé, tipo, o jeito que o Napoleão Hill vai trazendo, cara, eu não sei, é muito bizarro. Minha mente, não sei se ela é diferente ou eu sou muito, muito lardinha. Mas eu falo isso pro Joe, às vezes eu leio uma página, eu preciso fechar o livro e eu não vou poder mais ler até eu ter digerido aquela ideia. A ideia de fé, por exemplo, é uma que eu ainda não consegui digerir e em minhas palavras, assim como o Joe, ele conseguiu explicar muito bem o que é fé, mas eu ainda não consigo exemplificar em palavras pra mim o que é a fé, porque pra mim ainda é um termo confuso. Entendi. Talvez eu viva com fé, mas eu não sei trazer em palavras ainda, sabe? Entendi. Então eu sempre me perco quando eu preciso pensar E nisso. deixar bem claro que aí eu faço essa diferença de fé para fé profunda que eu acabei de falar. Tá? E aí ele falou que a partir desse conhecimento de fé que ele teve, levou ele ao princípio do dar antes de receber. O que é isso? É básico. A frase é bem elucidativa. Antes de você receber qualquer coisa, você precisa oferecer um serviço. Então, por exemplo, de grátis. Eu quero ser, por exemplo, não sei, chamar a atenção de alguém que eu sei que é uma pessoa de sucesso, que vai me levar para um ambiente próspero, vai me apresentar pessoas que são importantes para eu conseguir ali trilhar um caminho na minha carreira. Mas como é que eu faço para chamar a atenção dela? De forma que ela não vai se esquecer de mim. Eu ofereço um serviço de qualidade para ela de grátis. Então, é uma pessoa que ela trabalha... vou usar minha vida aqui, tá? Ela é uma enfermeira, ela é diretora de um setor que eu certamente gostaria de trabalhar, mas ela não sabe muito analisar os dados, ela não sabe olhar para os indicadores, ela não sabe criar um indicador no setor dela. E, eu faço residência em gestão, eu estou fazendo pós-graduação em análise de dados, eu consigo fazer isso para ela. Então, eu vou lá, dou uma olhada em como está funcionando o negócio e falo, olha, por que se a gente seguir esse caminho? Isso é até daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o gatilho da reciprocidade. Eu te entreguei algo para ela e ela se sente na obrigação, ainda que inconscientemente, de me dar algo em troca. Tá, eu entendo o que você quis dizer, mas você foi muito racional. Ok, eu entendi perfeitamente o que quis dizer, mas o que eu extraí dele aqui não foi nada racional, foi espiritual, desse dar de receber, entendeu? Então, tanto que ele falou aqui numa frase, eu nem sublinhei, acabei de bater o olho, você tem que prestar um serviço para a sociedade, para as pessoas, de alguma forma, e você terá a retribuição do que você precisa, e não necessariamente será aquela mesma pessoa. E ele fala aqui, nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviço, mas ela virá de uma fonte ou de outra. Não, sim, é que eu dei um exemplo trazendo para o micro. Entendi. Bem pequeno, do que um exemplo bem, assim, fácil de enxergar, de que se você fizer rapidamente tem um resultado. Mas aí o Napoleão Hill traz no macro, né? Que é que é o sem esforço, ele fala, né? Que é o ganho residual que você tem quando você faz ações sem esforço. Então, por exemplo, o fato da gente estar aqui gravando esse vídeo, falando sobre esse conhecimento, alguém um dia vai encontrar a gente no meio do nosso caminho e, sei lá, e vai poder fazer coisas positivas pra gente indiretamente, porque um dia alguém ouviu esse princípio aqui no vídeo. Então, de alguma maneira, isso voltou. Mas aqui é um macro. E aí, às vezes, as pessoas elas ficam descrentes se a gente explica desse jeito. Então, eu usei o jeito mais racional e mais rápido. Entendi. Então, quando você faz uma coisa pro outro, instintivo, é que nem o sorriso. Quando alguém sorri pra você, instintivamente você sorri. Você pode se perguntar, por que eu tô sorrindo pra essa pessoa? Mas é rápido. E é inclusive um dos princípios, né? Que é sorrir. Eu concordo com você. É que, inclusive, eu já vi essa ótica sua em outros lugares. Eu estou falando desse livro. Elas tratam o livro de forma muito racional. Pra mim, esse livro é extremamente espiritual. Não é nenhum... Não, ele é racional, mas ele é extremamente espiritual, porque é o que eu falei da fé racional, da confiança racional, né? E aí ele fala, partindo para a entrevista, né? Porque senão a gente vai contar todo a história, não vale a pena. Vamos partir para a entrevista. Ele fala que ele descobriu essa fé, aí depois dessa fé descobriu o princípio do dar antes de receber, e depois ele descobriu a forma correta de rezar, que seria você premeditar o que pode acontecer, e nas suas orações, na sua reza, ele fala reza, na sua reza você já buscar a forma de combater aquilo.
Então, eu vou montar uma empresa. Eu já posso premeditar que eu terei problemas de relacionamento entre meus funcionários. Então, antes de acontecer, eu posso pensar como é que eu vou resolver um problema entre um funcionário e outro. E na hora já vai saber a resposta. Porém, ele fala que a partir disso existe um inimigo que não quer que você dê certo na vida. E aí, que é o diabo, e ele consegue entrevistar o diabo, né? Esse inimigo, inclusive, ele fala que tem que ser chamado de Sua Majestade. O próprio diabo fala, eu só vou continuar respondendo as suas perguntas se você me tratar da maneira que eu mereço. Afinal, eu controlo 98% da população, então, exato. No mínimo, eu mereço. Então ele queria esse título Sua Majestade. Eu nunca vou falar isso pra ele, nunca, prefiro a morte. Mas, inclusive, me incomodou toda vez que o Napoleão Hill fala esse termo pra ele. Mas, enfim, seguimos aqui, ele começa a entrevista. Pode falar. Antes disso, antes de começar a entrevista, é importante citar que tem gente que acredita que, de fato, Napoleão Hill conversou com o diabo, né? Tem pessoas que acreditam que não, ele só tornou, assim como Jesus contava parábolas, contava histórias, para exemplificar algumas coisas, Napoleão Hill fez o mesmo. Então ele começa a usar modos de chamar a atenção das pessoas, que é falar que você entrevistou o diabo, e as pessoas acreditam que não, que nada mais é do que o fruto da imaginação dele. Fato é que ele fala, não importa se você quer acreditar que eu entrevistei o diabo, ou se você quer acreditar que isso é fruto da minha imaginação. O que eu quero que você aprenda com esse livro são os princípios e os ensinamentos que eu trago. Sempre que a gente começa a falar, né? Será que ele entrevistou? Eu falo, não importa. Sabe? Isso me leva muito também na questão da Bíblia também. Às vezes as pessoas começam a discutir detalhes da Bíblia, quando o que importa, na verdade, é a essência daquela mensagem. Porque o fato de você discutir detalhes só tá te separando da pessoa. E aí, às vezes a história, a história fala sobre amar um outro. Só que a pessoa discute que, na verdade, não foi o Joe que falou amar um ao outro, foi a Vitória. E a gente começa a brigar pra falar que foi a Vitória. Quando a essência... Não tem nenhuma, é amar, não é? E quando a essência é amar. Entendi. Então eu levo muito esse sentido do, leve pra você os princípios. Independente de se ele entrevistou ou não o diabo. Eu tenho pra mim que ele não entrevistou. Entrevistou não, de forma alguma. Mas, ele de fato colocou um mecanismo que o próprio diabo usa para atacar e dominar as pessoas. Entendi. Porque ele teve esse conhecimento... Desculpa, pode falar. Não, segue seu raciocínio. Ele teve esse conhecimento suficiente para colocar, como se fosse uma entrevista, mas para colocar aqui as formas que o diabo realmente utiliza. Porque a gente acha, o diabo vai chegar e vai destruir sua vida, ele vai derrubar sua... Ele vai, mas não é assim como as pessoas pensam que ele vai aparecer, igual os filmes apresentam, nada disso. É dessa forma que ele mostra aqui, que eu realmente acho que o diabo trabalha. E aí tem gente que acredita, tem gente que é ateu e que não acredita que existe um Deus e um diabo. Então, eu, por exemplo, filtrei o diabo como todas como medo, mas hoje eu já não vejo mais que o diabo é o medo. Realmente o medo é uma das armas que ele utiliza. Então, de fato, nesse ponto, com o desenrolar do livro, tem isso mesmo. Mas, eu acho que o diabo, nesse momento, é todas as vezes que a gente não segue princípios corretos, a gente se depara com o diabo. Entendi. Então, eu não vejo o diabo como uma personalidade, no sentido do livro, tá dizendo? Exato. Um ser ruim que quer te roubar de Deus e Não, eu vejo o diabo, na verdade, como esses pontos que a gente... Tá falando da abordagem dele? É como eu, Vitória, interpretei o que Napoleão Hill trouxe. Entendi. Eu não acho que o diabo seja. Eu acho que ele usou... Porque ele sabe... Exato. Ele personificou todas as coisas que nós, seres humanos, temos de defeitos e que geralmente a gente culpa alguém. E a gente culpa quem? O diabo. Quando, na verdade, somos nós. Só que, ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de ter defeitos, nós também temos a potencialidade de coisas positivas. Só que a gente joga as coisas ruins nossas pro diabo e as coisas boas nossas pra Deus. Mas, na verdade, é tudo nosso. E aí eu acho que ele tentou exemplificar isso trazendo esse personagem diabo. Isso foi o que eu tirei. Ok. Parte da entrevista, não vai ficar muito longo o vídeo. Verdade. Ele fala... E é bom que as pessoas leiam também, né? A gente não tá trazendo 100% do que tá aqui. Você tem que ler. Ele fala sobre o negativo e o positivo, né? Eu achei um pouco viagem ele falar de que o diabo fala, eu tô em tudo, não sei o que. Achei meio petulante essa parte dele.
Mas ele fala que, Napoleão pergunta, você tem 98%, quem tem esse restante, esses outros dois? Aí a minha oposição. Aí, que oposição? É o que você chama de Deus. Uhum. Então, o cerne seria que existem mecanismos que o diabo usa, porém Deus tem mecanismos também que ele utiliza para fazer com que as pessoas não se alienem. E a busca do diabo é alienar as pessoas a ponto que elas não tenham pensamentos próprios, por meio de medos. Então, seria 6 medos, né? O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E todos os mecanismos rolariam em torno desses medos, basicamente. Os fracassos, né? Eles surgem, Sim, mas a pessoa se aliena a partir disso, né? E quando ele fala da oposição dele, e realmente eu acredito que ele está em todo lugar. Justamente porque Vitória, fui dessa forma. Porque justamente o diabo é a minha parte que é capaz de errar. É capaz de se alienar. Você está falando você ou o livro? A forma que eu interpretei tá. o Eu tô falando de livro. mim, entendeu? Você tá falando de quem? Eu tô falando, tipo, o Joe não acredita, entendeu? Eu tô falando assim, o livro trouxe isso, mas o Joe não acredita que o diabo está em todo lugar, entendeu? Entendi. Mas você não acha que ele quis trazer nesse contexto, no sentido, ele está em todo lugar? Porque todos nós temos, sim, o medo da morte. Nós temos, ainda que a gente não esteja sentindo e sintonizado com isso. Mas muitas vezes a gente tem o medo da morte, muitas vezes a gente tem o medo da pobreza, Sim. o medo da crítica. O problema é quando a gente se deixa levar. Mas é como eu falei, eu vejo esse livro de uma forma muito espiritual. Então eu vejo como se o diabo não está em todo lugar. Ele tem os soldadinhos dele. Os soldados podem perambular por aí. Entendi. E te tentar para que você fique com medo da pobreza, medo da morte, medo, enfim, perder a saúde, medo da velhice. Ele te tenta para isso, mas ele dentro de você não. Tanto que ele fala aqui, ó, eu não consigo punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, que é quando, de alguma forma de medo, que é quando a mente está vulnerável. A gente discutiu isso no sábado. Entendi. A mente não é vulnerável a ponto de ele conseguir te tentar. Se a sua mente não estiver vulnerável, você trabalhar para que não esteja, ele não vai conseguir isso. Tanto que ele não tem esses 2% de população por conta disso. Entendi. Então, realmente, a gente aplicou o livro de maneiras completamente diferentes um do outro. Porque, pra mim, eu tenho mais esse racional. Tanto é que, assim, eu não consigo trabalhar a mente da pessoa. De fato, porque isso já tá na mente dela. Então, uma vez que ela tem... Você consegue. Eu não consigo punir ninguém, Punir, exceto na própria mente. Exato. Então, aí é no sentido de... Ele já tá, esses medos estão na minha mente. Porque ele já implantou. Não. Ele tá te tentando pra você ter isso. É essa espiritualidade que eu tô trazendo. Entendi. E pra mim esses medos existem na minha cabeça. Entendi. É bom que a gente tem duas perspectivas. Justamente. Então, e qualquer pessoa tem medo de ficar pobre. Pô, quem não tem medo de ficar pobre? Até o pobre que já é pobre tem medo de ficar mais pobre. Entendeu? A questão é, você usa esse medo, esse medo que vai te guiar, que é quando você tá nessa frequência ruim, ou não, esse medo, você não vai deixar esse medo te guiar. Antes de você ter medo de ficar pobre, você tem a vontade de ficar rico. Então, o que te guia é o propósito de ficar rico e não o medo de ficar pobre. Entendi. É aí que eu vejo o positivo e o negativo quando ele fala da oposição dele. E é por isso que a oposição é necessária. Ele fala, não existe o polo negativo se não existir o positivo. Que ele fala até da pilha. A pilha não vai funcionar se ela for toda negativa. Ela precisa do positivo e negativo. E é por isso que, de fato, eu acredito que ele está em todo lugar. Porque ele precisa do positivo e negativo, senão não faz sentido. Senão não funciona, não tem equilíbrio. O elétron, ele só é elétron porque ele tem a parte positiva e a negativa dele. Senão não existe um equilíbrio. Mas eu já levei isso... Mas tá falando racionalmente, não espiritualmente. Isso, eu levei muito mais para uma aplicação prática. É porque espiritualmente, com essa embasamento que você trouxe, espiritualmente falando, você está dizendo que Deus não poderia existir se não existisse o diabo, entendeu? Ele fala isso. Então, isso pra mim não faz sentido nenhum. Entendi. Ele fala, realmente, se vocês acham... Porque a gente chama a parte positiva de Deus, mas onde tem positivo tem que ter negativo, senão você perde o equilíbrio de toda a existência. Então, aí você tá falando que pessoas vão controlar as outras para sempre. Hã? Não, tô perguntando. Pessoas serão capazes de controlar outras para sempre. Não, pessoas controlar outras? Sim. Não segui seu raciocínio. Se eu sou uma pessoa negativa e eu quero controlar alguém, manipular alguém, eu consigo. Não. Porque eu vou implantar isso em alguém? Não. Você entendeu o que eu perguntei? Não, eu não segui só seu fluxo de pensamento, mas não acredito que necessariamente sempre vai ter alguém manipulando o outro.
Então o bem pode sobressair e o mal pode existir. Isso estou dizendo. Ah, você acredita que isso pode acontecer? É. Não, tudo bem, a gente pode acreditar nisso, não tem problema. A única questão que eu tô trazendo é que eu não filtrei o livro dessa maneira. Eu filtrei como? Onde estiver um pensamento positivo, onde estiver, enfim, o que ele traz justamente da pilha lá. A pilha não vai funcionar se só tiver positivo. Entendi. E não vai funcionar se só tiver negativo. Ok. Aí ele fala sobre a oposição dele, que é o inimigo fala da oposição, que seria o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Seriam as armas utilizadas pela oposição para que as pessoas não se alienem. Que a busca dele é nas pessoas por meio do medo. E ele fala que ele corrompe as mentes jovens, ensinando a beber e a fumar. Isso é uma coisa que, tipo, realmente tem muito... O número de jovens que estão nessa vida de bebida e de drogas e de fumar é muito grande. E as pessoas se alienam por medo disso. Por da forma causa disso. disso, justamente. Por prazeres momentâneos, né? Que é a droga e a bebida. E uma vez que ela está bêbada, né? Ela já não responde mais por ela mesma. Às vezes ela nem lembra o que ela fez no dia anterior. Tem gente, tem pessoas que, tipo, moram... O que você vai fazer? Não, pode falar. Tem pessoas que, tipo, tem uma casa, vive super bem, e mesmo assim saem dessa casa, perdem oportunidades por causa de droga, por causa de bebida. Ai, gente, sendo muito prático, é que eu sou muito prática nesse sentido. Faculdade, quantas vezes as pessoas perdiam a aula da faculdade? A pessoa pagava Ficava lá caro, de fora fumando paga maconha. caro pra ficar do lado de fora fumando maconha e bebendo. E pra mim não existe um exemplo mais prático de alienação do que esse. Você tá pagando pra frequentar esse lugar onde tem muito conhecimento, onde tem pessoas que podem se tornar, por exemplo, seus sócios, e você vai pro bar. Não tô dizendo que não pode acontecer, por exemplo, você tá no bar e você encontrar seu sócio lá dentro. Mas vamos trabalhar com probabilidade, não com a exceção? Né? Dentro de um ambiente próspero, que é uma universidade, eu considero as universidades um ambiente muito rico, né, de crescimento intelectual. E aí você vai pro bar, sabe, qual que é a chance? E o diabo colocou o bar ali na frente. Onde que bar dá mais lucro, gente? Perto de faculdade, ali no Mackenzie, na Redondeza, o que tem de bar na PUC, o que tem, tipo, é onde dá dinheiro. E olha que bizarro, né? Um ambiente, teoricamente, é próspero, de intelectualidade, mas ele é rodeado de locais que o próprio diabo aqui no livro, né, exemplificado como o diabo, coloca álcool e droga ao redor. E onde a gente mais vê álcool e droga? É justamente em ambientes universitários também, né? A gente vê muito isso entre os jovens. E é uma das armas do diabo, justamente, até mesmo antes da gente ser jovem, ele vai trazer isso ao decorrer do livro, que ele tenta nos persuadir, exatamente, antes mesmo da gente ter a capacidade de raciocinar que nós estamos sendo persuadidos. Porque aí a gente já perde de vez. O que me pegou nessa uma resposta daqui é que ele passa a entrevista inteira, se vocês começarem a ler e reparar, tentando alienar o Napoleão Hill. Então, por meio dos artifícios dele. Então, lá pra frente, você vai ver que ele responde de uma forma a tentar fazer o Napoleão Hill ter medo. Ou, enfim, tem todos os medos, né? Ele sempre baseado nos medos. Mas, enfim. Aí ele fala que a primeiro artifício dele é o medo e o segundo a alienação. Só que ele fala que, na verdade, a alienação é o primeiro, né? Napoleão Hill entendeu que era o primeiro e o segundo, aí o diabo responde. Na verdade, o primeiro é a alienação, porque sem ela, ele jamais ganharia os jovens, que, por meio dos pais, dos professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa. Isso é o diabo falando. Ajudando-me a destruir o hábito de fazer crianças pensarem por si mesmas, quando elas se alienam. Sim, exato. E aí, realmente, a alienação vem primeiro, porque se você não tá alienado, você não sente nem medo, né? Você consegue definir um propósito, então não tem por que você sentir medo. E até outra coisa que eu ia falar da alienação, mas me fugiu. Ah, tá. Ele realmente tenta colocar o medo no Napoleão Hill quando ele fala assim, você tem certeza que você vai publicar isso? Porque eu tô falando mal de instrutores religiosos, eu tô falando mal da instituição escola. Você publicar isso, você não acha que as pessoas vão te odiar? Como é que você tem a capacidade de falar mal da igreja? Como é que você tem coragem de falar que a igreja está alienando alguém? Né? A igreja, na verdade, para as pessoas, ela traz muita esperança. E você está falando que ela está alienando.
E aí ele fala... Eu realmente vejo isso. Quando a gente começa a analisar a igreja, a escola, a gente realmente... Sim. Por exemplo, você falou que escola, a faculdade é realmente muito rico, e realmente é. Mas hoje em dia é complicado você chegar numa universidade com um pensamento muito diferente do professor. Também, verdade. Porque Ou- afinal ele se acha. Ou você quer fazer o que você fez lá? Um estudo científico que você fez na faculdade? É uma iniciação. Iniciação científica? Se a sua iniciação não estiver vinculada a algum professor concordar com você, você não vai conseguir fazer a iniciação. Porque você precisa de um professor para fazer a iniciação. E às vezes você tem uma pesquisa muito legal e tal, mas você não vai receber o financiamento necessário porque o seu orientador não é o bambambam das pesquisas. Exato. Hoje naquela universidade. Enfim, realmente tem muito isso. Mas fato é que ele tenta, de fato, implantar esses medos no Napoleão Hill. Napoleão Hill fala assim, não adianta, eu vou publicar. Só responde a minha pergunta. E é legal porque parece que o Napoleão Hill tá meio que torturando o diabo. Tem um momento que ele fala assim, por favor, não me faça responder isso. Não, mas acho que foi só o ego dele falando. Não. Sabe por quê? Eu achei muito legal. Eu também achava assim, o que tá acontecendo? Parece que ele tá com uma arma na cabeça do diabo, mas isso é meio irrisório no sentido de o diabo não morre. Só que aí ele fala assim, vai, me responde. Ele fala, pior é que eu vou ter que te responder, porque você não tem medo de mim. E se você não tem medo de mim, você consegue me entrevistar e tirar tudo de mim. Afinal, você não tem medo de perguntar. E eu fiquei tipo, caramba. É por isso que dá a impressão de que ele tá torturando, porque não adianta. O Napoleão Hill não tem mais medo. O Napoleão Hill tem um propósito agora. Então ele vai chegar na resposta que ele quer, porque ele tem um propósito muito bem definido. E aí ele fala, como é que você pode afirmar que as escolas estão te ajudando? Ele fala, a escola ensina pro aluno o que o professor quer ensinar. Ela não ensina o aluno a ter um conhecimento, tipo, dele, ele mesmo explorar o conhecimento. Não, é o professor falando, o aluno receberá a informação, e é isso que a escola mostra. Então o aluno está alienado ali. Tanto é que ele fala assim, a escola não ensina nenhuma criança a traçar um propósito de vida. Eles ensinam português, matemática, português no caso do Brasil, matemática, coisas que a criança dificilmente vai usar na vida adulta, quando na verdade ela deveria estar ensinando inteligência emocional, a cuidar, essa parte eu achei legal, a cuidar do intestino. Tipo, cara, olha que insano isso. Ele fala, se as escolas e igrejas ensinassem as crianças maneiras mais sadias de se alimentar, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Exato. E aí, justamente, ele fala assim, por que o Napoleão Hill questiona, né? Como é que você tem a pachorra de falar que você controla a escola, a igreja? Ele fala assim, como é que você acha que eu tenho 98% da população? Ele simplesmente controla as maiores instituições que ninguém tem coragem de bater de frente. Quem tem coragem de bater de frente com a igreja? De chegar no pastor, no padre e falar assim, você tá alienando as pessoas. Aí o pastor vai lá e fala, vote em X pessoa. E depois lá posso estar desviando o dízimo da igreja. Sim, mas você pensa o quê? Não, mas ele segue um propósito, ele tem Deus. Aí você vai ver o pastor, não. E aí você vê o pastor tava com a Dilma, tava com o Lula, tava com o Temer, tava com o Bolsonaro, tava com o FHC, o mesmo pastor tava com todo mundo. E todo mundo concorda com ele. É bizarro. E ele fala assim, gente, eu tô... Você acha que ele fala, você acha que eu não tô na política? Eu tô com uns grandes nomes. E ele fala que ele recompensa os ditadores. E ele trabalha na política a ponto de acabar com a democracia e recompensar os ditadores, para os ditadores controlarem e alienarem mais as pessoas. Mas antes dele falar disso, ele falou de 4 pontos de controle que o Napoleão separou aqui: casamento, profissão, poupança, ambientes, 5 na verdade, e pensamentos dominantes. Que aí ele fala, no caso do casamento, ele mantém a alienação dele, ocupando as pessoas, os casais, a procurarem a falha nos outros, ao invés de procurar ponto a melhorar, de conversar e procurar ponto a melhorar e atacar o outro. É isso que eles fazem. Que é uma coisa até que a gente trouxe no 5 linguagens do amor, né? Sim. Que é quando a gente começa a olhar, e até no sem esforço, que é quando a gente começa a olhar o que a gente não tem, a gente perde o que a gente tem. Mas uma coisa que é legal também é que o Napoleão Hill falou assim... Inclusive tá no card aqui. O 5 linguagens do amor? Os dois. Os dois. Então tá bom. Quando ele traz assim, ele fala assim, mas em que momento que eu deixei de ser alienado? Porque ele perguntou, eu já fui alienado? Eu falei, claro que você já foi alienado. O problema é que você foi por pouco tempo e você conseguiu sair muito rápido. Ele fala, em qual momento que eu deixei de ser alienado? Aí ele falou assim, quando uma mulher entrou na sua vida e conseguiu formar um mastermind com você. Porque o casamento é isso, né? É um mastermind, é quando você une 2 cabeças, se torna uma terceira, e
esses pensamentos incomuns nossos geram uma semana. Então, por exemplo, eu acredito que o podcast não é da Vitória nem do Joe, é do Mastermind Joe. Nossa, ele mudou o nome. Eu acho que ele é, na verdade, fruto da nossa união. Se eu não tivesse conhecido o Joe, o Marca a Página Podcast não existiria. Porque ele não foi um fruto só da minha imaginação, Entendi. juntou. Eu achei muito legal quando ele responde isso, né? Na verdade, você deixou de ser alienado quando você conheceu alguém que foi capaz de fazer uma semana. Antes disso, você era meu. Você era completamente alienado. Então não significa que a mulher era muito incrível e que... Não. Significa que aquela mente dela, somada à dele, conseguiu dar esse fruto. E eu é por isso que interpretei pessoas assim. precisam de pessoas. Olha só como a gente consegue ligar quase todos os livros iguais. Ou, juntos. Juntos, iguais não. E aí, da profissão, inclusive tá no card também, 100% presente do JJ, tá? Vai estar aqui no cantinho. Muito bom. Segundo ponto, profissão. Então ele faz com que as pessoas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham. Então, olha isso aqui. Vai ser legal, esse é muito bom. Emprego. Todo mundo quer emprego, né? Acabei de sair da faculdade, eu preciso de emprego. Toma aqui emprego, seu trouxa. Aceita esse emprego aí. Ah, mas eu queria montar um escritório e me tornar um advogado e ter um escritório em todas as capitais do Brasil. Mas toma esse emprego aqui, você precisa de emprego agora. É no sentido de... mas, olha só, você acha que você vai conseguir? Tudo bem, eu acredito que você consiga. Mas, pra você chegar lá, aceita esse aqui, porque aí de pouquinho em pouquinho você chega lá. Aí quando você vê, você tá trabalhando pra sobreviver. Porque aí você começa a trabalhar e você fala assim, nossa, olha como meu chefe trabalha um monte. Eu não tenho coragem de trabalhar nem 50% que ele trabalha. E ainda quero ter um monte de empresa no Brasil? Não, muito difícil. E aí quando a pessoa vê, ela tá trabalhando pra sobreviver. E ele fala O que leva ela ao medo da pobreza. Porque ela pensa, agora que eu consegui esse emprego, eu vou largar o meu emprego E ela acha que tá correr o garantida na risco, CLT. exato, e correr o risco de empreender e perder tudo, aí o medo da pobreza. E aí, o diabo é uma das armas do diabo também, é colocar insegurança econômica num país. E é o próximo ponto da poupança. Então, Pode falar, é esse mesmo, segue aí. Que é, ele fala, aí vamos supor, seguindo o exemplo, eu tô aqui com meu emprego garantido, e eu falo, eu vou empreender, olha como tá a taxa de desemprego no Brasil, aí eu tenho mais uma vez o medo da pobreza. Eu não vou correr o risco de perder o meu emprego. A gente não tá falando também pra você meter o louco e largar o seu emprego e arriscar tudo, não. Você precisa ter um propósito definido, que é o que vai guiar tudo, né? Ele vai falar isso mais pra frente. Se você tem um propósito definido, você consegue trilhar um caminho. Então, isso não quer dizer que você tem que largar tudo. Mas presta atenção, o que te faz manter esse emprego? De fato, você tem um propósito ou você tá nele porque você tem medo de ficar pobre, medo da crítica da sua família por você ter largado? Você tem que definir o propósito primeiro. Segundo, eu preciso de dinheiro. Então, você vai pro emprego. De quanto você precisa, orça quanto você precisa. Você fez orçamento de quanto você precisa, juntou aquilo lá, aí sim você pode sair do emprego para empreender, se realmente for esse o seu propósito, né? E não é, eu preciso de R$1.000, juntei R$1.000, eu vou sair do emprego, não. Junta o dinheiro suficiente para você se bancar por um bom tempo, porque não é você montar a empresa e começar a rodar e vender. Você tem que montar a empresa, ter a reserva de emergência, todo aquele... Do livro Me Poupe. O livro Me Poupe, é verdade. Tá no card aqui também, ó. Toca todos os episódios no card. Basicamente, esse livro, ele une tudo. E aí ele fala da poupança, que envolve Me Poupe, né? Que você tá falando do dinheiro, vamos seguindo aqui. Ele fala que ele faz com que as pessoas gastem deliberadamente. Então ele usa o próprio capitalismo. Ó, gente, eu amo capitalismo, tá? Mas ele usa o próprio capitalismo para fazer as pessoas gastarem localmente e ficarem sem dinheiro, aumentando o medo da pobreza. E aí, ficando cada vez mais imersas nesse mundo, eu preciso do meu emprego, porque meu cartão não fechou esse mês, então eu preciso trabalhar mais. E aí essa pessoa começa a trabalhar de final de semana, dia, noite, não dorme direito, começa a acabar com a saúde dela. Aí, rapaz, é só ladeira, é daqui pra frente e só pra trás, porque a pessoa começa a entrar, tipo, num looping de coisas ruins, porque ela come mal, aí ela fica com problemas de digestão, aí ela não pensa direito, não dorme bem, começa a ter que trabalhar muito pra pagar a conta, e aí ela faz mais dívida. Esse envolve medo da pobreza, medo de perder a saúde, medo de morrer. Cara, começa um looping infinito por uma coisa que a gente acha que é pequeno. Então... Outro ponto, ambiente. O ambiente que você tá vai te moldar. Cara, total. Isso assim. Moldar não, mas condicionar. Eu acho que sim. O ambiente te condiciona, mas não te molda. Cara, e o que tem de gente rica que fala assim,
o Karnal também fala assim, todas as vezes que a sorte se apresentou pra mim, a sorte, coincidentemente, eu tava no lugar certo. Porque se essa pessoa estivesse em casa dormindo, a sorte não teria se apresentado. Então, a sorte, ela tem que se apresentar, mas se você estiver no ambiente certo, que é uma coisa do ambiente, né? Então, você vai conhecer aquele cara super ferrado, ou aquela pessoa super influente do seu medo. Bom, do seu medo, ó, o medo tá na minha cabeça. Do seu meio, se você estiver no meio correto. Se não, se você não estiver no ambiente correto, por que essa pessoa vai lá no baile funk que você tá indo? É uma pessoa super, assim, elite, que você quer poder falar com ela, mas você acha que ela Onde que ela vai estar? Onde que ela vai estar? Em ambientes minimamente prósperos, né? Sim. Outro último ponto é pensamentos dominantes. Ele faz com que as pessoas se alienem, criando o hábito de pensar negativamente. A gente meio comentou já que é aquilo de é muito difícil, eu não vou conseguir, não sei o quê. E realmente não vai conseguir porque você está falando que não vai. Porém, se você acreditar que vai, você ativa o seu outro eu aqui, que ele chama de outro eu, para conquistar o que você realmente quer. Sim, e eu detesto pessoas negativas. Pessoas negativas me estressam. Me estressa real. Tipo assim, eu fico... Olha só como que é, né? Eu fico mal-humorada quando um cidadão mal-humorado tá perto de mim. Que só sabe ver coisa negativa. Porque aí eu começo a ver coisa negativa nas coisas. E eu não gosto de ver coisa negativa nas coisas. A situação pode ser negativa, eu quero ver o lado positivo e ver da onde eu posso tirar bons frutos disso. E as pessoas negativas, elas... até na situação positiva, ela é o ladrão de felicidade do... Especialista em pessoas. Pronto, falamos de todos os livros desse episódio. Agora a gente até fechou. Todos. Vou colocar realmente todos no card aqui. Tá tudo. Não vou nem marcar o tempo pra editar depois, vou só colocar no card. Tá tudo Você tá no aqui. Spotify. A gente esqueceu de falar disso. A gente está nas principais plataformas digitais. Sim, no hoje a gente tá... marca a página podcast. Então a gente tá no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, que a gente não posta no Facebook, mas a gente tá lá e acabou. Spotify, Amazon, você falou, Amazon Google, e Google Podcast. Muito bom. A gente não tá na Apple porque a Apple cheia de frescura. E é por Sim. isso. E como nós dois somos aqueles que mantêm isso aqui rodando e, paralelamente a isso, o Diogo é advogado e eu sou enfermeira, não dá tempo da gente ficar insistindo em plataforma, porque a gente tem que editar, o Diogo tem que arrumar o áudio, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que fazer as artes. E aí não dá pra perder mais tempo tentando fazer a Apple nos aceitar. Então não é que a gente é preguiçoso, na verdade, porque a gente faz muita coisa nesse tempo, não dá pra perder tempo com E seguindo plataforma sem difícil. esforço, agora a gente fechou todos. Seguindo sem Então a gente esforço. já falou sem esforço. É verdade. A gente não vai ficar se esforçando com a plataforma atrapalhando a gente. E com coisas que não, talvez vá trazer o mesmo benefício que o Google já tá trazendo, que o YouTube, então, enfim. E o Spotify, né? Segue lá, gente, todos. Seguindo, exatamente, siga-nos. Aí ele fala de fator político, ele fala assim, então você não tá nos líderes das nações? Ele fala assim, claro que eu tô. Quem você acha que levantou o Hitler? Quem você acha que levantou o Mussolini? Fui eu. Ele fala por meio assim, das grandes crises, inclusive. Sim, por meio das grandes crises. E ele fala que ele levanta os ditadores para acabar com a democracia, para alienar as pessoas. Então ele fala, mas porque ele tinha falado anteriormente que as pessoas ricas não são com ele, né? As pessoas ricas licitamente. Aí ele fala assim, então você... Como é que um cara rico não está com você? Ele fala assim, Mussolini era rico, mas ele estava comigo. Por quê? Porque eu recompensei ele com dinheiro. Agora, esse dinheiro é lícito? Já é uma outra história. Esse dinheiro que ele pegou. Esse dinheiro foi conquistado em detrimento da miséria da população italiana? Foi. Então foi isso que o diabo fez com a população italiana. Ele alienou dessa forma. Então ele vai buscar. Ele falou que, inclusive, ele estava arquitetando uma próxima guerra. Né? Interessante aqui, porque ele escreveu esse livro antes da Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe isso. Claro que já deveria existir assim, uma mídia falando que poderia ter uma Segunda Guerra, né? Tanto que teve a Guerra Fria, que a mídia falava que teria uma Terceira Guerra, não teve. Mas acho que é por isso que ele trouxe isso, né? Mas também não vale lembrar que ele não usa todas as grandes personalidades políticas. Tanto que ele fala que tem personalidades, ele cita personalidades. Que é o JFK lá. Eu não sei Roosevelt. Não é o Roosevelt, é o... O cara que fez dos negros. Lincoln. Ele fala Abraham Lincoln. Não, mas tem um que é JFK.
A Declaração da Independência, 4 de julho, 56 homens assinaram um documento que destruiu minha chance de controlar uma nação. Ele tá falando dos Estados Unidos da América. Enfim, ele traz personalidades. Eu não vou lembrar agora, que até o Franklin Theodore Roosevelt não tá com ele. O Roosevelt também. Mas tem um... E ele fala do Abraham Lincoln também, que foi o cara da escravidão. Tem um outro que até o Augusto Cury traz esse cara. Não me lembro o nome dele agora. Mas ele traz personalidades que ele odeia, porque são pessoas que não foram alienadas. Inclusive, ele traz um que ele fala... O próprio Einstein, né? Ele fala assim, imagina... Ou o da Luz. Quem que é o da Luz? Gente, eu tenho que ser boa de nome, né? Tá certo. Isaac Newton? Não, Isaac Newton não. Isaac Newton é da maçã. Quem que... Foi o Abraham Lincoln? Tesla foi a energia. Não. Luz... Da luz. Da lâmpada? Da lâmpada. Ah, Graham Bell. Ele fala, imagina se ele tivesse desistido a primeira vez que não deu certo. Eu tentei de todas as maneiras fazer ele fracassar. Porque é o diabo que coloca o fracasso, mas tem lá a semente. Mas ele toda vez pegava a semente, plantava e conseguia tirar boas lições disso. Então não são todos os grandes nomes que são controlados pelo diabo. Tem muitos ali que são inimigos. Ele fala do Rockefeller, na época deles, Rockefellers. O Rockefeller, verdade. Que Rockefeller é uma família, na verdade, né? Sim. A família Rockefeller, eles investiram muito em hospitais, institutos e tudo mais. O que o Bill Gates faz hoje. Cara, o SUS hoje no Brasil foi incentivo do Instituto Rockefeller. Que virou um instituto. Eu não sei se os Rockefellers ainda existiam quando era... Não, os principais, os que começaram o movimento. Não. Mas os Rockefellers eles são desde das 13 colônias da Inglaterra. Enfim. Eu sei que quando eu li esse nome eu falei, não acredito. Tipo, sabe? Porque eu estudei isso na faculdade. Imagina que eu achei que ia ter relação com mais perto que o diabo. E eu falei, caramba, realmente. Olha, e aí a gente percebe que pessoas que fizeram bem para a humanidade como um todo, né, que são lembradas até hoje pelo bem dessa humanidade, olha como essas pessoas foram prósperas, né? Olha como elas entregaram aquilo que a gente falou antes, como elas entregaram valor antes, né, antes de receber todas essas glórias, que talvez elas nem quisessem, a real motivação delas era fazer coisas boas. E aí ele fala assim, tá, você me falou disso, você me falou tudo que você falou para o Napoleão Hill fala, né, já me mostrou tudo que você quer de como você trabalha, como você levantou Stalin, Hitler, Mussolini. Agora eu quero saber quais são quais são as descrições de vida de uma pessoa alienada. Você lembra? Nossa, isso é legal. Lembro, mas eu não vou saber dizer, não. São vários, né? É uma página, um pouco mais de uma página inteira só falando disso. Cara, mas é uma página que assim, ó, tapa atrás aqui. eu dobrei. Ah, é esse que fala da fome. Que foi o que me pegou. Sim. Ele fala aqui, ó, primeiro, a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito de vida. Aí você sublinhou isso. Aí eu sublinhei. Segunda coisa, a sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio de pensamento e de esforço. Ficará doente e debilitado. Terá pouca imaginação ou nenhuma imaginação. Não terá entusiasmo. Quer dizer, ele está destrinchando mais, estou resumindo, né? Ele terá temperamento explosivo. Isso aqui eu tinha muito disso e ultimamente tenho exterminado isso em mim. Antes desse livro ainda, mas fiquei feliz de não ter mais isso em mim. Ele tem personalidade, será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento apurado de nada. Isso é legal. Que acaba porque adora falar, minha opinião sobre isso é tal. Aí você vai ver a pessoa não sabe bolhufas de nada, ela só tem muita opinião de tudo, mas não sabe de nada. Exato. Aí você fala, amigão, me incomoda muito na internet isso. Quando tiver uma coisa jurídica, o ministro do STF tem minhas ressalvas com as decisões do STF, realmente, mas o ministro do STF tem uma decisão lá, o cara que nunca leu a Constituição, não leu a decisão do juiz, vai falar mal na internet. Vai criticar porque é contra o político de estimação dele. Não porque ele realmente sabe. Ele pode, talvez ele até tá falando algo certo, mas ele não sabe o que ele tá falando. Então, isso que é um ponto. Não tem problema você falar a sua opinião, senão daqui a pouco vai todo mundo ter que ficar calado e nunca poder falar nada. Mas é só que tem gente que adora bostear por aí e falar muita besteira. Como se fosse especialista. É uma verborragia. Cara, pelo amor de Deus. Você pode falar com a sua opinião. Só começa a frase falando assim, na minha opinião, e se você for chamado a falar a sua opinião? Ele fala isso aqui, né? Dá licença, cara. Nossa, é irritante, gente, assim, mas tudo bem, vamos lá, continuar. Até revirou o olho pra falar. Nossa, dá um ranço. Não é um bom sentimento. Eu posso estar sendo alienada. Aí ele fala aqui,
normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Aí eu vou pular aqui porque tem muita coisa. Leio. Ele tem a mente limitada, intolerante em todos os aspectos, então você traz uma coisa nova pra ele e fala assim, isso aí não vai dar certo não. Né? Aquele sequestrador de felicidade. Não, tem gente que é... Nossa, tem gente que é... Cara, o Joe era assim, você lembra? Tudo que eu trazia pra você. Você falava não. Mas, É verdade. e era um não que ele queria falar sim. Ele falava não só pra falar não primeiro. Só pra poder falar que ele falou não antes. Eu falei assim, cara, você tá falando não, mas você vai concordar com isso depois. E depois ele concordava. E eu falei assim, por que você tá falando não? Tenta olhar antes o que eu tô te falando, ou o que tal pessoa tá falando. Ele adorava falar não. Gostava, era legal, né? Não sou mais assim, só? Não, eu falei, você era assim. Tudo bem. Me perdi, lembrei. Ele será taxativo. Isso aqui eu sublinhei porque tem muita gente que eu vejo assim. No meu meio social, inclusive, que eu tenho que afastar essas pessoas. Ele será taxativo na condenação do governo, mas nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Eu também tenho gente próxima e que me irrita muito. É aquela pessoa que você faz um baita projeto. Ela só vai ver o ponto negativo. Uhum. Cara, uma coisa que eu aprendi com... Nem sei que gestor meu que falou isso pra mim. Toda vez que você for me trazer um ponto negativo do que tá acontecendo e você não trouxer com você a solução, nem traz pra mim. Se for pra trazer um defeito, no mínimo me traz a solução. Ou eu posso não aceitar a sua alternativa, mas eu vou ver que você não veio falar comigo só pelo gosto e pelo prazer de falar que tá errado. Porque falar que tá errado, gente, é muito fácil. É muito fácil. Se eu derrubar um copo aqui e quebrar, eu vou falar, olha lá, que falta de atenção, quebrou. Bom, certamente o Joe não quebraria de propósito. Certamente foi uma falta de atenção. Uhum. Eu posso continuar falando pra ele que foi uma falta de atenção, ou posso lá secar e tirar o vidro. Ajudar a oferecer uma solução. Eu detesto gente que só traz o ponto negativo. Aí você... Você já falou aqui, mas fala de novo a regra dos 5 segundos se você tem. A regra dos 5 segundos é... Se você for falar alguma coisa que não é possível resolver em 5 minutos... 5 minutos. Em 5 minutos, não fale. Então, por exemplo, o meu cabelo tá bagunçado. Se o Joe falar assim, Vi, que seu cabelo tá bagunçado, eu vou ali no banheiro e eu vou dar um jeito de arrumar, porque dá tempo de arrumar. Agora, se minha roupa tá rasgada, ou se minha roupa de hoje não tá combinando, o Joe me fala agora, né? Ou... No meio do vídeo? Ou o vídeo já tá publicado, já tá editado, e a pessoa vem e fala assim, nossa, aquela roupa tava horrorosa, vai dar tempo de eu trocar de roupa? Não vai dar tempo, o vídeo já foi publicado. Não dá. O que você vai fazer? Você vai me deixar mal. E eu vou ficar odiando o vídeo, não vou querer assistir o vídeo, vou acabar com a minha autoestima. Então, segue esse lema pra sua vida. Se você não pode mudar nada em 5 minutos, não dá pitaco. E se for dar pitaco, já oferece a solução. Então, vi que seu cabelo tá bagunçado, mas eu tenho aqui na bolsa um creme, se você quiser emprestado, dá super certo. Sabe? Oferece a alternativa. Acho que foi esse final de semana. Não sei o que aconteceu, que a pessoa falou assim, tal coisa tá errada. Eu falei assim, o que a gente vai fazer pra resolver? Bom, lembrei, foi no mercado. A moça pegou e falou assim, a gente imprimiu o negócio naquele... É pra passar assim, atendimento eletrônico, exatamente lá. E aí a gente passou, e aí o QR Code do nosso negócio saiu borrado. Aí a gente tem que passar o QR Code pra liberar a catraca pra gente ir embora. Aí o Joe tava tentando liberar pra gente sair com as compras. A moça falou assim, não, esse QR Code não vai passar porque ele tá muito borrado. Só que na hora eu não tava prestando atenção no que tava acontecendo. Eu falei, Joe, o que aconteceu? Por que a gente não tá saindo? Aí ele falou assim, porque o QR Code tá borrado. Eu falei, e ela falou isso? Ele falou, sim. Eu falei, e ela vai fazer o quê? Porque falar que tá borrado, beleza, a gente viu que tá borrado. E aí? Como é que você vai resolver o problema? Isso me deixa até um pouco nervosa. Mas eu não conseguia. A personalidade explosiva. Esse aqui, ó. Ele comerá muito e se exercitará muito pouco. Pelo menos você se exercita bastante. Muito. É muito verdade. pouco. Mas o comer... Gente, de verdade, essa semana passada eu tava muito estressada. O Joe viu, né, Johnny? Extremamente. Pra quem viu o último episódio, vocês vão ver uma rusguinha. Ou se você já viu, vai lá ver de novo. Tem umas frasinhas que ela solta pra mim, que foi meio estressadinho. Mas semana passada, assim, eu tava o cão. O Joe estava entrevistando o diabo semana passada. Que horror, não, jamais. Eu tava muito brava, muito estressada. Porque eu tava tentando comer menos. Esse livro me fez pensar que eu realmente como por... Gula. Por gula. E isso é uma das armas da alienação, porque quando você come muito e você se sente empanturrado, você não pensa direito. E é verdade, realmente, eu como até passar mal. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma alienada em alguns pontos, assim, eu tô melhorando. E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso. Parar de comer até passar mal. Mas isso me gerou um estresse
Foi uma luta, mas agora eu tô bem. Por quê? Como eu falei, livro espiritual. Isso aí tá fazendo o diabo te tentar. É por isso. Ele quer que eu coma muito e pare de pensar que eu volte pra mim. E ele fala que ele vai pegar as pessoas no ponto fraco, ele vai dar retribuições temporárias. Então, quando eu como, eu me sinto bem. E eu sou muito ansiosa, então a comida em excesso me dá a sensação de preenchimento, só que do estômago, né? Eu tô preenchendo no lugar errado. Então, ele tá me dando esse prazer temporário da comida. Para algumas pessoas é o poder, então ele dá, só que ele também tira na hora que ele quiser. Ele fala isso, eu vou mostrar o dinheiro para essa pessoa e ela vai correr. E aí uma hora eu entrego para ela ter a sensação de que ela conseguiu aquele dinheiro, mas depois eu tiro e aí ela perde tudo. Bizarro isso. Esse dinheiro provavelmente veio de forma ilícita, né? Por isso que ele vai perder tudo de uma vez. Enfim, ele continua aqui. Beberá muito bebida alcoólica. Ele contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Quer comentar? Isso é horrível. É. Nossa, é o mitomaníaco. Às vezes eu chamo de mitomaníaco. Mas é só quando... Mas eu não faço isso. Não. Mas é que eu falo, Ana, tem gente que é assim, tá frio hoje, ela não sabe falar não sei. Ela vai falar sim. Aí você vai olhar pra fora e tá sol. Aí você pergunta, mas por que você falou que tava frio? Porque não tem sol. Não vai doer. Você não vai morrer. Você fala, não sei. Tem gente que você... É besteira. A pessoa mente. Só pra falar que não sabe. E é nisso. A pessoa ela não tem coragem. Aqui, ó. Se ele trabalhar para outros, ele os criticará pelas costas e os elogiará na sua frente. Exato. Aí Napoleão fala, você acabou de dar uma descrição da pessoa alienada. Eu não falei tudo, tá? Só se você pega o livro e lê. Página 74, marca aí. Nossa, essa precisa ser marcada. Essa de fato. Aí agora a página 75, ele fala, agora me dá uma descrição do cara que não é alienado. Primeiro sinal, ele está engajado em fazer algo definido na vida dele. Segundo, ele tem um objetivo muito, muito maior da vida, pelo qual ele sempre está trabalhando. E muitos outros menores, todos os quais levam ao mesmo esquema estratégico central. Nesse momento fiquei feliz, porque se vocês assistiram episódios anteriores, eu e o Joe discutimos, quando eu falei que eu tinha vários pequenos, mas que me levaria a um. Ele falou, não, mas eu acho que isso pode se perder, você pode perder o foco. Eu falei, não, porque eu tenho um maior e vários pequenos. E aí quando Napoleão faz isso, eu me senti abraçada por ele. Eu falei, ok, alguém grandioso, né, alguém com relevância, concorda com o meu modo de viver a vida, que eu tenho vários pequeninos projetos que aos poucos me levam até o meu grande propósito. Até hoje você não entendeu. Quando a gente estava vendo essa discussão nossa, enquanto eu editava o vídeo, eu falei, eu não estava falando de você, eu estava colocando um exemplo para você debater sobre. E ela se ofendeu. Então agora nós acabamos de ver que ela estava ofendida. Não, eu não me ofendi. É só que que você estava falando aqui, não, você não acha que você está perdendo o foco? Eu falei, não acho que estou perdendo o foco. Eu acho que eu tenho vários que me levam a um grande objetivo. Eu me expressei mal naquela ocasião, mas eu me referi a uma situação hipotética. Porque pode acontecer, e tem que tomar cuidado, de você com várias coisas para fazer, você perder seu foco. Sim, mas foi até... Eu lembro que o contexto era até um vídeo do TED Talks que a moça fala aqui, e se eu tenho mais de uma paixão, como é que eu faço? E aí eu cito, você precisa fazer uma de cada vez. E aí tem essa sabedoria. Mas, enfim, seguimos para a pessoa não alienada. Seguindo aqui, ele tem um tom de voz... o tom da sua voz é bom, a rapidez no seu passo também existe, ele tem um brilho nos olhos. Minha língua tá travando já. Cuidado, tem que falar certo, viu? É verdade. Inclusive eu treino meu oratório, por isso que acho que vocês já repararam que eu falo rápido, né? Ele tem um brilho nos olhos quando ele vai falar das coisas que ele tem determinadas para conseguir. E se ele fizer questionamentos, ele dará resposta direta e nunca cairá em contradição, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Outra coisa que ele falou aqui, ele fará muitos favores, mas quase nunca aceita favores em troca, que é o dar de receber. E isso também foi um abraço pra mim, porque eu sou a pessoa que faz muita coisa e eu evito ao máximo pedir favores. Eu posso me reorganizar inteira, mas é porque eu não gosto de gente pedona. Putz, grila, não chamo nem de pedona, eu falo pedinte, essa pessoa é pedinte. Meu, como me estressa. Tem gente que é especializada em pedir. A pessoa não faz nada, ela só pede. Não faz nada. E aí, por eu detestar esse tipo de gente, eu faço tudo. Eu detesto pedir favor. Assim, eu me sinto a mosca do cacá.
a mosca Do Kaká. do cocô, do cavalo, do bandido, quando eu preciso pedir favor. Então eu ofereço muito mais Outra coisa serviço. aqui que eu não fazia isso, eu mudei há um pouco tempo atrás, mas já mudei isso. Se ele não souber a resposta, ele dirá francamente que não sabe. É aquilo que eu tava falando, tem gente que não sabe. A pessoa mente, prefere mentir do que falar que não sabe. Pô, fala que não sabe. Às vezes você tá prejudicando alguém. Outra coisa que não oferece um álibi para pessoas deficientes. Fala assim, não sei fazer. É isso, não sei. Não Errei. oferece. Ou falar, eu lembro uma vez que eu trabalhava com atendimento ao cliente. Ao paciente, na verdade. Eu deixei de registrar alguma coisa e era muito importante porque a gente precisava acompanhar esse efeito adverso que o medicamento tinha. E aí a minha gestora chegou e falou assim, Vitória, por que você não registrou isso e tal? Eu falei assim, nossa, eu errei, desculpa. Realmente, a pessoa falou, não tem nem desculpa. Eu falei o nome da pessoa. Acontece. Eu não reparei que você falou. Não, então tá bom. Eu falei assim, nossa, desculpa, realmente, eu errei. Eu errei, nem tem desculpa. A pessoa falou nitidamente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Hã? Você falou mesmo, agora eu Falei. Eu nem sei o que aconteceu comigo, eu só não registrei. Aí ela deu risada. Ela falou, nossa, você é muito sincera, né? Você falou, vou falar o quê? Não tem desculpa, a pessoa falou pra mim, eu que não registrei e era um ponto importante. Não tem o que falar, foi erro meu. Não, você pode ter certeza que nisso eu não erro mais. Mas eu assumi logo, oxe, ficar dando desculpa às vezes dá mais trabalho do que... Mas enfim, nisso eu também... Depende. Tem hora que eu sou cabeça dura também, né? Somos humanos. Mas tudo bem. É. O Mastermind melhora aqui. Talvez o Mastermind não vai fazer isso, porque a união faz a força. E continua a confissão aqui dizendo que sem a arma do medo, o inimigo seria totalmente inofensivo. E o próprio inimigo concorda com isso. Ele traz aqui que... E aí por isso que eu falei que é espiritual. Ele fala, existo somente nas mentes das pessoas que têm medo. E eu controlo somente os alienados. Então ele não existe na mente das pessoas que não têm medo dele. Por isso que eu entendo que ele não tá na mente, ele tá fora. Tentando te tentar para você cometer o erro. Entendi. Até o momento que você fica vulnerável, e aí ele consegue entrar na sua mente. Aí ele fala, qual é a única coisa que você não consegue atacar? Aí ele responde, a verdade. E aí eu lembrei de um verso bíblico que eu não notei que tivesse. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, se eu não me engano. Acho que é isso. Que ele fala, a verdade é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Então aqui, você viu, desculpa, falou a verdade, foi isso que aconteceu. A verdade pode até, inicialmente, dar uma confusão, causar um conflito. Mas a longo prazo, ela vai dar certo e vai fazer com que, primeiro, vão te respeitar por você falar a verdade, o mínimo. Vão saber que você é honesto. Vão saber que você é honesto, você não cria desculpa pelos seus erros, como a gente falou ali. E, futuramente, pode trazer uma semente de um benefício equivalente. Sim. E outra, a verdade ela só vai causar um problema se ela for fruto de uma mentira. O que eu quero dizer? Você tá mentindo há um tempão, só que tem uma hora que você vai ter que falar a verdade. Porque não dá mais. Você vai não enrolar uma existe mentira na mais outra mentira até... pra você contar. Aí ela causa um problema. Então, geralmente a verdade ela só causa problema quando ela é fruto de uma mentira. Quando não é, não tem pra que você... Por que vai ter medo da verdade? Eu perdi um processo esses dias. Perdi, eu falei. Você vai lembrar agora. O meu cliente me contou uma informação e eu segui todo o processo com essa informação que ele me contou. Aí depois, chego lá, era mentira o que ele me falou, eu tinha a prova de me mostrar, não tinha, né? Fico cara de idiota. Tem tudo lá, tudo mentira o que ele me contou. Aí eu falei assim, ó, você mentiu pra mim, mostrei pra ele. Não, mas tá aqui, ó. Print, gente. Você aqui, é você, né? Então, não sou eu não, mas tá aqui, cara. Ele mentiu, a gente vai perder. Ele, mas o que a gente faz agora? Não faz nada, você perdeu o processo, não tem o que fazer, você mentiu. Aí é isso que aconteceu. Ele mentiu em cima da outra, eu montei todo o processo em cima da mentira dele, acreditando nele, e perdemos o processo. Não minta pra sua esposa e pro seu advogado. Exato. Esposa? É verdade, pra esposa. Quem fala isso? Não sei. 5 Horas de Amor, qual é o nome do cara? Gary Chapman. Ele fala? Fala sobre a verdade no relacionamento. Ah, sim. Não, é o Thiago Brunet. Thiago Brunet, é isso mesmo. Não esconda seu celular, não é? Pode ver minha fatura, mas não vejo meu celular. Exato. É o que ele fala. Quer dizer, ele fala que isso é errado, as pessoas agem assim, sim. né? Enfim. Aí ele fala sobre a verdade e ele fala que uma forma que o inimigo usa
para atingir as pessoas que estão num certo status, ele alienar as pessoas que têm um status social maior, é a bajulação. Então, nossa, como você é bonito, nossa, como você é inteligente, você começa a bajular a pessoa a ponto dela amaciar o ego dela e se alienar pela bajulação. E ele vai te bajular. Ele vai fazer você acreditar que você é poderoso, que você é rico o suficiente, que você não precisa de ninguém. E daqui a pouco ele tira tudo. Então, aí ele fala assim, a forma mais efetiva de fisgar homens é o egocentrismo. Um homem que tem um corpo forte como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios, e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, já o controlei. É bizarro. Eu até comecei a pensar, tipo, aquela coisa da humildade, né? Tá, eu posso até ser boa, a gente também não pode perder a autoconfiança, que é uma das armas dele, né? Então, eu preciso acreditar que eu sou boa, pra não perder a confiança, mas eu não sou melhor do que ninguém. Pra também não subir a cabeça e aí perder as estribeiras. Ele falou, todos os homens são assim? Ele falou, não. 2 a cada 100 homens têm o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar sua mente mesmo com uma faca de açougueiro. E aí fica na minha cabeça que ele fala também que os pais alienam os filhos. Essa bajulação aqui vem desde a criação. Quando você é pequeno, a forma que seu pai te cria, sua mãe te cria, faz com que você lá na frente tenha necessidade de ter o ego alimentado. Tem pai que cria os filhos para os filhos amarem ele. A gente estava até conversando sobre isso ontem. Os pais querem que os filhos os amem, mas o único amor verdadeiro é do pai pelo filho. O do filho pelo pai pode não ser recíproco. Então, aquele pai que educa a criança para a criança amá-la, é aquela criança que vai ter o tempo, então ele vai dar tudo para a criança, e quando ela chegar na escola ou na vida adulta, ela é aquele tipo de chefe que, se você não satisfaz os prazeres dele, as vontades dele, dá show. É aquele show ridículo que eu já vi acontecer de gestor que, gente, só porque assim, a votação vale quando o que é a favor dele ganha. Quando é uma votação que a ideia dele, o projeto dele não bate, acabou a reunião. Não, porque... E provavelmente uma criança ou uma pessoa que foi criada no sentido de me satisfaçam, eu sou o rei do universo. A gente estava conversando disso ontem. O filho não tem obrigação de amar o pai tem obrigação de amar o filho. Sim, o filho tem que respeitar. Exato. Então, o pai e a mãe têm que saber dizer não pro filho em certos momentos. Ele fala isso no livro, né? Sim. Ele fala assim, um dos meus maiores aliados são os próprios pais. Então, isso é muito forte, isso me deixou encucada. Aí ele tá falando dos inimigos dele, Thomas Edison, Henry Ford, que são... Thomas Edison. Da energia? Eu acho que da lâmpada. Graham Bell fez o quê? Não sei. Pesquisa aí. Tô sem celular. Tá aqui embaixo. Segue a discussão pra eu ver. Isso. Henry Ford são os inimigos dele por quê? Porque o Henry Ford, a capacidade dele, ele montou carros e mesmo durante uma crise ali nos Estados Unidos, ele conseguiu prosperar. Mesmo com a tentativa de alienação, ele conseguiu prosperar. E aí que ele também fala que o inimigo, ele usa a crise financeira para alienar as pessoas, principalmente esses ricos. Porque essa crise financeira pode levar a eles... Esse daí que você falou é fonoaudiólogo britânico. Thomas Edison? Não, o Graham Bell. Tá. Ele é fundador da Bell Telephone Company. Ele vende telefone. É esse mesmo. Falta uma novinha de novo. Enfim, e aí ele desenvolveu o carro e, como eu falei, desculpa, me enrolei com o que você falou. A crise faz com que pessoas empreendedoras têm dinheiro, por exemplo, tenham medo da pobreza. Porque nós, todo mundo em crise, estão regulando no mercado, limitando a compra de leite. Só que as pessoas que, mesmo com uma crise, não ficam com medo da pobreza, elas prosperam na pobreza. Quer dizer, na pobreza social ele está prosperando, né? Uma coisa que a mãe fala pra mim, uns choram, outros vendem o lenço. Então, na crise, que é o que o próprio diabo fala, nos fracassos temporários que a gente tem sementes que vão nos dar, né, situações equivalentes ao fracasso. E o Joe falando isso do leite, foi engraçado que na época que eu tava lendo esse livro, que eu comecei a ler o livro, o leite deu uma alta lá, a gente foi no mercado do leite, tava muito caro, e eu falei assim, eu tô com muito medo, porque como é que o leite tá nesse preço e tal? Tipo, a gente, graças a Deus, a gente tá olhando pra essa situação e falando, nossa, como o leite tá caro, mas tem gente que já simplesmente não está comprando as coisas porque não dá. A gente, pelo menos, ainda consegue reclamar, mas compra. Reclamando, mas compra.
E eu comecei a ficar com medo. Aí eu li esse capítulo e assim, ai, não tenho que me livrar desse medo, porque eu tenho um propósito e não vai faltar nada na minha casa, porque eu tenho um propósito bem definido e eu trabalho por ele. Aí eu fui trabalhando na minha cabeça. Ele fala aqui que não só ele usa a crise, mas ele usa a mídia para atrapalhar, atacar as famílias e aumentar os tribunais das varas de família. Isso realmente tem um jargão que os advogados eles falam que é mais leve você trabalhar na advocacia criminal do que na advocacia de família. O seu irmão fez precisa de direito de família e ele desistiu porque era muito pesado emocionalmente para ele, né? Pode falar. Meu irmão não desistiu da advocacia, não. Tá? Não, desistiu de trabalhar na área de família. Ele trabalha porque é defensor, hoje não escolhe, né? Mas na época, ele é defensor público. Esqueci até o que eu falei. Do medo da Que pobreza, eu do ia leite. falar? Não, da mídia. Isso me mídia. deixou bastante com medo. Porque ele fala que ele usa muito a mídia, a televisão, pra tentar persuadir. E ele ganha muito. Ele falou assim, os jornalistas... São dele. Ai, Deus me perdoe. Mas eu nunca gostei de jornalista, na verdade. Eu tenho um preconceito gigante. Pode ser que existam jornalistas muito legais, pessoas legais. Mas eu sempre detestei as pessoas jornalistas. E aí, hoje em dia, aí o cara fala um negócio dele, ele só alimentou. Mas o que me incomoda em jornalista, principalmente na minha área, né, que eu estudo direito, política economia, é que o jornalista que não... O cara fala de fofoca. Ele se intromete a falar da decisão judicial. Se o cara... Eu sou um jornalista especializado em direito constitucional. Vou falar, beleza. O cara sabe o que ele tá falando. Não, o cara é um Léo Dias da vida. Nada contra o Léo Dias, ele faz o trabalho dele corretamente, mas ele não se intromete nas outras áreas jornalísticas, né? O cara faz fofoca e quer falar de direito. O cara faz futebol e quer falar Casa Grande. Isso que é engraçado. O jornalista é como se ele tivesse tipo um álibi, assim, uma passagem livre. Eu sou jornalista. Eu sou jornalista. Eu falei merda. Eu sou jornalista. Minha fonte estava errada. Como não sou obrigado a falar minha fonte? Eu sou jornalista. Tudo é, eu sou jornalista. Pô! Já pensou? O médico pudesse errar e falar assim, mas é que eu sou médico. Cara, nossa, isso me estressa bastante. Gente, eu já tô aqui. Acho que a comida ainda tá me afetando. Eu não consegui ainda equilibrar. Inclusive, partindo pra comida, ele fala: isso aqui pega, hein? Porque qualquer governo acaba por conta da economia. E ele fala como é que os ditadores crescem. Porque eles alimentam o povo. Né? E ele fala assim: quando as barrigas estão cheias, eles alienam-se com aqueles que dão de comer. Homens famintos saem do controle. E é realmente isso. Quando a economia está em confusão, está fraca, a economia do país está fraca, o povo se volta contra o governante. Não, tá fraca no sentido de, na hora que começou a faltar comida na mesa, é sobrevivência. Exatamente isso. O ser humano se une e vai para cima de quem for necessário para pegar comida. Enquanto a barriga estiver cheia, a cabeça não está funcionando legal. Partindo para o uso suborno, que a gente meio que já falou, né? Ele entrega as coisas prazerosas que as pessoas cobiçam, né? E cobiçar é ruim, né? E por isso que o diabo atenta nisso. Ele vai entregando moedinhas até você conseguir um dinheiro que você acha que é suficiente, até que ele tira tudo de você vai preso, você morre, não sei. É legal essa vida louca que as pessoas vivem. O Napoleão Hill falou assim, tá bom, aí você deu, vamos supor, a Vitória queria 10 mil reais. Aí você dá pra ela os 10 mil reais mais porque ela está alienada. Mas se quando ela chegar nesses 10 mil reais, ela não ficar mais alienada e continuar galgando um caminho aí que ela vai conseguir mais coisas. E aí ele fala assim, aí eu perdi. Mas são poucas pessoas que conseguem. São 2 a cada 100. Aí ele fala assim, então não tem problema. E aí eu fiquei até pensando nisso. Então existe a possibilidade, né, de alguém realmente ter começado da maneira errada. Mas aí vai pra uma questão mó espiritual, no sentido da misericórdia de Deus, né? Por mais que a pessoa tenha feito coisa errada, ela ainda existe a possibilidade dela sair desse caminho e seguir um caminho bom. E ele fala, como é que você consegue tudo isso? É que é o exemplo que você deu, ele fala exatamente isso. Se a maior fraqueza desse indivíduo for o dinheiro, começa a jogar a moeda na frente dele, intensifica o seu desejo e induz a perseguir o dinheiro o resto da vida, com todas as suas forças. Aí ele fala, se for comida, no caso, eu faço com que ele consuma alimentos altamente calóricos. Isso reduz sua capacidade de pensamento, coloca seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faço com que ele tenha indisposições estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida. Inclusive, quando o intestino não funciona direito, causa depressão, não é isso? Você que sabe melhor. Também, já existem pesquisas mostrando que eles pegam as células intestinais de uma pessoa depressiva e colocam no rato. E o rato começa a desenvolver depressão.
Tipo, olha que bizarro, gente. Então, realmente, a função intestinal, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ali tem bactérias extremamente Sentido neurônio, importantes né? para... Cérebro no sentido de neurônios. Funcionando, é isso? O nosso intestino, ele é nosso segundo cérebro. Então, ali tem toda a microbiota necessária para que a gente tenha um bom desenvolvimento de uma boa... se a gente for pro básico, sem tornar isso complexo, a gente tem que pensar quem absorve os nutrientes. É o intestino. Uhum. E um cérebro saudável, ele precisa dos nutrientes, né? Sim. Corretos, uma quantidade suficiente de nutrientes. Então, pensando só pensando nesse básico, a gente já consegue tirar uma boa conclusão. E isso ficou muito assim na minha mente, porque ele até falou, no dia que o ser humano começar a cuidar mais da saúde intestinal, valorizar, lembro que até no livro de bolso, tem que resumir, né? Aí ele fala assim, as pessoas, se elas valorizassem a ida ao banheiro todos os dias, já muita coisa mudaria, mas vocês ainda não estão prontos para falar sobre isso. E era o livro de bolso que eu tava lendo, eu fiquei tipo, não, eu tô pronta sim, continua com a página. Mas aí não continuou, porque era um livro reduzido, né? Aí ele fala aqui, e como é que você conseguiu atingir? Aí ele volta, os pais. Porque eles foram privados da autodisciplina. Os pais não os ensinaram a ser autodisciplinados. E é por isso que eles trabalham dessa forma pra mim. Tipo, eles são alienados comigo, eu os alieno, né? Então, a pessoa se vicia nos prazeres carnais, jogos de azar, comida, álcool, qualquer vício é causado por isso, né? E aí eu acho que agora a gente consegue... Porque aí muita coisa se repete no Sim. sentido dele começar a aprofundar. Mas aí falando no quesito de prazeres, a gente consegue ir para aquela parte que ele fala do sexo. Que as pessoas não sabem, assim como elas não têm autocontrole em relação à comida, elas não enxergam o potencial que existe quando você aprende a usar a potencialidade. Por exemplo, você tem autodisciplina na comida, e aí ele fala, as pessoas não sabem usar o poder sexual delas também. Que ele fala mais pra frente. Ele fala que, na verdade, que a depravação sexual faz com que as pessoas se alienem. Ele não fala de potencial sexual, não. Fala, Em outro livro, não é nesse. Em outro. É outro livro dele. Eu sei que você tá falando. Mas não é nesse. Então, quando a gente debateu outro livro. Ele fala contra a depravação sexual. Entendi. Porque isso é um método de alienação. Porque ele traz a vícios, né? O vício do álcool, o vício das drogas, enfim. Aqui ele fala, e quando eu deixei de me alienar, quando você encontrou o grande amor da sua vida, que aí você desenvolveu o hábito do mastermind, que ele está falando sobre o ritmo hipnótico, né? Todas essas coisas que alienam a pessoa, na verdade, é uma hipnose que o inimigo faz com o ser humano. Mas esse ritmo hipnótico, ele não é negativo. Ele funciona para os dois lados. Na verdade, esse ritmo hipnótico é o hábito do ser humano. Exatamente. É que é só um nome que ele deu. É Exato. O hábito que você tem. Então, seus hábitos vão te fazer hipnotizar para que você vá para intensidades negativas. Agora, se você tiver hábitos bons, você atinge um potencial maior do ser humano, do mastermind, enfim. Eu interpretei o ritmo hipnótico como o estado sem esforço. Que Sim. É quando você já não pensa mais. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero ler mais, isso é um hábito positivo, né? Então eu começo a ler todos os dias. Chega um momento que eu não tenho que fazer um esforço de vitória, vai ler. Não, todos os dias aquilo já se tornou um hábito, eu não penso mais para fazer aquilo. Eu interpretei dessa maneira o ritmo hipnótico. Então ele funciona para os dois, pro positivo e pro negativo. O que ele fala aqui, essa entrevista, você grifou. Você faz uma afirmação, Napoleão Hill perguntando, né? Que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Ele, claro, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo, esse é o diabo respondendo, não me parece que tenha muita validade entre vocês humanos, nem a palavra de Deus. Na verdade, o que eu faço porque vocês têm o diabo e não confiam em Deus. Cara, essa pra mim, se você quiser esquecer tudo que a gente falou no podcast e lembrar disso, nossa, eu me senti muito mal quando eu li ele tá admitindo, eu só controlo você porque você tem medo de mim e você não confia no Deus que você fala que confia. Exato. E aí quando ele fala assim, a palavra de diabo não parece ter muita importância pra vocês, assim como a de Deus não tem. Nossa, eu me senti muito mal com essa frase. Eu falei, o que eu tô fazendo? Tá tudo errado. Sabe quando você precisa dar um reset na vida? Eu me senti assim, eu tô fazendo tudo errado. Tá péssimo o caminho que eu tô seguindo. Eu comecei a refletir sobre algumas coisas. E ele fala aqui sobre uma coisa que ele faz ser atrativa. Ele finge que ele é um Deus. E é por isso que você se amarra nele, né? Só que quando você... o Napoleão Hill trata esse como inteligência infinita. Quando você atinge a inteligência infinita, que é o seu contato real com Deus, quer dizer, eu considero assim,
eu considero, porque ele usa a letra maiúscula, então eu considero que ele chama Deus de inteligência infinita, né? Quando você atinge isso, aí você perde a ganância, você perde a avareza, perde a luxúria, perde a inveja e perde o ódio. Dentro de você vai tudo embora. Porque você atingiu essa fonte de toda a força. E que está disponível para todo mundo. Ele até fala, se o ser humano conseguisse entender o quanto ele controla forças que ele ainda não sabe, ele dá a entender que a gente provavelmente teria até noção das vidas de outro planeta. Tem uma parte que ele fala isso, né? Que ele fala de vida extraterrestre. Ele fala assim, se o ser humano soubesse da capacidade dele de acessar forças que ele ainda não entende, que hoje ele chama de sorte, ele controlaria muito mais que o que ele chama aqui de planeta Terra. Essa parte eu fiquei até bizarro, que eu sou muito ignorante mesmo. Não tenho noção. Ele fala que o dever, né, do ser humano, ele fala, não existe maior dever do que aqueles que devemos a nós mesmos. Então você idealiza seu propósito definido de vida, você tem um dever a cumprir. Então o maior dever seu na sua vida é esse. É isso que você tem que fazer. E é com você, essa parte, porque às vezes eu até me sinto muito egoísta, mas essa parte pra mim foi sensacional. Porque, tipo assim, o erro do ser humano é achar que ele tem dever com o outro. E quando ele tem mais dever com o outro do que consigo mesmo, ele falha. É aí que ele perde. Então, o maior dever da minha vida não é com o Joe, não é com os meus futuros filhos, não é com meu pai nem com a minha mãe. O meu maior dever é comigo mesmo e com o meu propósito. Só que quando o meu propósito está relacionado a servir, então quando o meu propósito ele não está aliado a medos, ele não está aliado a ganância, consequentemente eu atingo os outros positivamente. Mas agora quando o meu dever está em fazer o Joe feliz, por exemplo, cara, talvez eu não consiga. Mas se o meu dever for ser feliz, e ser feliz pra mim está relacionado a ver o Joe bem do meu lado, aí sim eu consigo fazê-lo feliz. Mas porque antes o meu dever foi comigo. E isso pra mim foi, tipo assim, sensacional. Quando ele fala assim, ele usa o exemplo dos pais, né? O pai acha que o dever dele é com o filho, o dever dele é com ele mesmo. Em ser um pai melhor. A partir do momento que ele coloca o propósito de ser um pai melhor, aí ele atinge o filho. Mas em nenhum momento ele traçou o dever dele com o filho. Foi muito legal essa virada de chave que teve. Aí ele fala aqui que Napoleão Hill pede, numa entrevista ele falando para ele fazer quais seriam as mudanças necessárias para que as pessoas deixem de desalienar-se de você, né? E aí ele começa a falar. Eu sublinhei algumas aqui, eu vou falar só as que eu sublinhei. Primeiro, o trabalho de classe nas escolas, e aqui está falando de religião, escola, enfim. Todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, e não um trabalho teórico, né? Tipo, praticar o que ele está aprendendo. É muito legal, porque ele traz basicamente o que tinha que ter num currículo escolar para as crianças não serem alienadas. Sim. É tudo que a gente não tem. Exato. Enfim, outra coisa, ensinar os estudantes a fazer uma administração efetiva do próprio tempo. Passando aqui, ter hábitos levarão a ter pensamentos independentes. Ensinar crianças as diferenças entre derrota temporária e fracasso. Ensinar o valor da harmonia entre as próprias mentes. E quando você atinge, aí ele fala de rezar aqui, né? E quando você atinge a oração, você ter o autocontrole. Eu entendi aqui que ensinar as crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes seria meio que os frutos do espírito, né? Que a Bíblia ensina, porque ele fala da oração para atingir isso. Ele fala sobre sempre prestar mais e melhor serviço do que é esperado das pessoas, ensinar as crianças a terem opiniões próprias, enfim, tirar as crianças, na verdade, ensinar as crianças os problemas do cigarro, bebidas e drogas. Mas não proibir, ele fala isso, não proíba. Ensine o que é ruim. Exato. E se ela escolher... Até porque você proibir, a criança vai querer fazer. Exatamente. Só porque é proibido. Você vê uma criança pequena, ela nem encosta aqui, ela vai encostar. Não mexe na tomada, ela vai encostar na tomada. Então você tem que ensinar ela a fazer. E aí ele fala que, por conta disso, a maioria dos educadores e, enfim, pastores, líderes religiosos estão do lado dele, porque eles não fazem isso. Não ensinam as crianças, não ensinam os pais, não ensinam ninguém a isso, na verdade. E aí, de novo, ele tenta persuadir o Napoleão Hill, falando assim, você vai mesmo publicar isso? Você tá falando que a escola tá errada, você tá indo contra uma instituição. E aí, Napoleão Hill fala, só responde o que eu tô te perguntando. É tipo assim, eu não tô perguntando tô te pedindo sua opinião, se você acha que eu tenho que publicar ou não. Só tô falando, me fala o que as escolas deveriam ter. Aí depois ele fala, e as igrejas? Aí ele traz lá sobre a igreja. Putz, assim, é um tapa atrás do outro. Aí ele fala sobre
uma conexão desse ritmo hipnótico que é o hábito e as relações humanas. Aí você sublinhou. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com seus pacientes e como estabelecer a fé desses nele mesmo. É porque nessa parte ele fala, né, de como a nossa mente tem mais potencial de nos curar do que a medicina. E a gente já vê isso hoje em dia, né? Como as pessoas se curam de câncer porque ela acredita que ela tá bem, ela mantém aquele pensamento positivo, que é muito trazido pela psicologia positiva também. E aí isso é muito legal, né? Então, antes de um advogado saber sobre lei, ele precisa saber sobre relações humanas. Sobre as pessoas. Isso. Exato. Então, uma vez que ele conhece sobre as relações humanas, a chance dele conseguir ali ganhar aquele caso é maior. O médico, ele precisa entender a relação daquele paciente, vai ser muito melhor do que às vezes ele entrar numa mesa cirúrgica, que é ali o pior momento. Inclusive, isso é um conselho para os advogados. Se você ler esse livro, vai ter humildade suficiente para me ouvir, porque vai ter o cara, esse moleque vai querer me ensinar, né? Mas uma coisa que eu faço nos meus processos, eu perco mais tempo falando sobre a história que causou aquele problema jurídico do que falando sobre lei. Porque a lei o juiz já sabe. O juiz passou num concurso difícil, então ele sabe a lei. Não precisa ficar ensinando para ele lei. Muitos advogados, eu vejo isso em muitos processos, os advogados perdem muito tempo falando de lei. Para que você vai falar de lei para o juiz? Vamos falar da história, o que causou aquilo tudo e por que o cara chegou àquela conclusão de processar o outro. A partir disso, o juiz vai buscar a interpretação dele. Inclusive, Marco Aurélio, ex-juiz do... Acho que é Marco Aurélio. Enfim, ele é ex-juiz do STF, aposentado já. Ele falou, primeiro o juiz tem a sua decisão, depois ele procura a fundamentação. Então o ser humano funciona assim. Primeiro você decide o que você quer. Depois você procura a racional. Né? E é isso que acontece. Então, o trato com o ser humano é o mais importante para a vida como um todo, né? Aí também, ele, no desenrolar da história, ele fala sobre a importância da gente sorrir. Uma pessoa sorridente é aquela... Que aí ele vai trazer em outros livros sobre o magnetismo, né? A pessoa, ela é magnética. O jeito dela de falar... Ela sorri o tempo inteiro, então ela atrai sorriso dos outros. Teve algum livro... foi especialista em pessoas que traz o exemplo do cachorro. Uma casa cheia de espelho, o cachorro entra bravo e ele fala, nossa, nunca mais vou entrar nessa casa porque tem um monte de cachorro bravo. E aí, quando ele entra sorrindo, ele fala, nossa, eu quero voltar aqui porque sempre que eu venho eu tenho um cachorro sorrindo. Então, tudo que você faz, você recebe de volta. E essa parte das relações humanas, elas são extremamente importantes porque são os humanos, são pessoas que precisam de pessoas que vão te levar, talvez, para lugares maiores. E ele fala sobre, muito do cara Marco Aurélio, mas vamos seguir aqui. Se não for, vocês vão saber, é um ministro que saiu recentemente. Sobre a busca por sabedoria, que ele fecha o livro com isso. Como funciona a busca por sabedoria? O que você achou do que ele falou aqui? Cara, eu não lembro de muita coisa, sabia? Entendi. Segue aí. Tá, ele falou sobre... Tem aquela... quando você vai falando, do ritmo hipnótico, que a gente trata de hábito, né? Na verdade, nada mais é do que o hábito. E a busca por sabedoria, ela se dá porque a pessoa tem hábitos positivos. Rapidinho, caso você não esteja assistindo o vídeo e só ouvindo, não pense que eu sou uma retardada. Nossa. É porque o Joe, ele tá com o livro em mãos. Geralmente ele vai fazendo a pauta do nosso episódio, baseado no livro. Então, como eu não estou com o livro na mão, porque você provavelmente está ouvindo e não está vendo, eu não consigo olhar para relembrar a página. Então, eu preciso que ele me traga para eu poder trazer, né? Desenrolar o assunto. Não só Tudo bem. parecer. Só pra não parecer. Porque eu sou uma retardada. É tipo assim, a pessoa... essa menina não leu o livro. Não, eu leio aqui. Pô, já tô lendo outro, inclusive. Então, já às vezes vai ficando umas coisas para trás. Enfim, ele fala sobre o poder da sabedoria. E ele pergunta, os jovens têm sabedoria? Ele fala, não tem. O jovem tem conhecimento. Ele pode buscar conhecimento. Sabedoria ele não tem. Putz, lembrei. A sabedoria vem a partir do momento que você tem um ritmo hipnótico, que é o hábito, tem um hábito constante, hábitos positivos, e esses hábitos te levam a ter um conhecimento de alguma coisa. Mas é um conhecimento inato. Não é uma... E a sabedoria, na verdade, ela trata sobre essa relação interpessoal. Não é sobre, por exemplo, o conhecimento jurídico que eu tenho. A sabedoria é sobre como eu vou aplicar esse conhecimento jurídico na vida das pessoas para fazer com que essas pessoas atinjam um melhor desenvolvimento pessoal.
Isso aí é sabedoria. Então, o que ele traz como palavra-chave, eu achei muito legal. O Napoleão falou assim, tá, então quando é que eu sei que eu tenho sabedoria? Ele fala com o tempo. Não existe jovem sábio. A pessoa, ela só fica sábia porque ela precisa passar pela maturação. A sabedoria, ela é proporcional ao amadurecimento, ou seja, ela só se dá com o tempo. O que existem são jovens que sabem usar bem o seu conhecimento. Então, eles sabem, muitas vezes, escutar pessoas mais sábias. Então, ele vai ter decisões sábias, mas não porque ele é sábio. Porque Quem ele é sábio pegou é a aquele... formação de alguém. Exato. A sabedoria, ela exige vivência. Eu achei isso bastante Só legal. que não necessariamente o mais idoso vai ser sábio também. Exato. Porque ele tem que, para o idoso ser sábio, ele tem que ter aprendido com alguém, ou ele tem que ter tido fracasso, e desse fracasso ele semeou o benefício equivalente. Exato, exatamente. E aí ele conquistou sabedoria. Exato, mas é necessário que haja vivência associada a conhecimento para que exista sabedoria. E ele até cita aqui um verso bíblico que eu não tô achando, que é a lei da semeadura. Será que por isso que Salomão Novo fez tanta besteira? É, mais ou menos. Porque assim novo ele fez coisas boas também. Porque ele pediu sabedoria tanto. Mas é por isso que ele novo. fez coisa ruim também. Pode ser. Porque não tinha sabedoria ainda. Foi depois que ele ficou velho que ele falou assim, tudo isso foi vaidade. Porque agora ele entende. Pode ser. É porque a questão é, eu interpreto assim, né? As pessoas interpretam de forma muito mais cósmica. Deus apareceu para Salomão e falou assim, o que você quer? Peça o que você quiser que eu vou te dar. Ele pediu sabedoria. Tá. Só que Deus, ele, a partir de hoje você é o cara mais sábio do mundo. Não. Vou te dar situações para que você conquiste sabedoria. Então Deus deu situações para ele. Em umas ele foi bem, outras não. E aí lá, quando estava velho, eu acredito que ele entendeu realmente, ó, eu errei lá atrás por isso, por isso, por isso. E aí ele plantou a semente do benefício dele. Quer dizer, o fracasso dele foi uma semente para um benefício, né? E aí ele fala aqui, Napoleão fala da lei da semeadura e da colheita. Né? Porque então você tem que semear para colher. Essa colheita que é a sabedoria que foi conquistada. Eu não lembro. Eu falei tudo que eu precisava falar sobre a sabedoria. Entendi. E aí ele fala que a partir para conquistar, para semear e conquistar, você precisa de uma definição do propósito. Que a gente já falou disso. Que essa seria de fato a definição do propósito. Você fracassa. A partir do fracasso, você tem uma semente de um benefício equivalente. Com esse benefício, você semeia, colhe e com a colheita você conquista sabedoria. Nesse ciclo todo, você de fato atinge o que você quer, você de fato percorrendo esse ciclo e confiando no processo desse ciclo, você está eliminando todas as alienações que o inimigo quer colocar na sua mente. Então, basicamente, o que o diabo conclui falando é, você precisa ter um propósito bem definido. Um propósito bem definido vai te guiar para burlar todos os outros medos, né? As outras artimanhas dele. Por quê? Uma vez que você tem o propósito, pode aparecer o medo da pobreza, mas você vai pensar no seu propósito. E detalhe, lembrando que o seu dever é com você mesmo. Aí você pode aparecer o medo da morte, mas você fala assim, eu tenho um propósito, então eu não vou me apegar a esse medo. Você pode fracassar, você fala assim, putz, mas esse fracasso me trouxe aprendizados para o meu propósito. Então, uma vez que você tem um propósito bem definido, é o que ele fala, a pessoa que ela tem um propósito bem definido, ele não tem poder sobre essa pessoa, porque ela sempre está guiada pelo propósito dela. Esse foi o ensinamento que a gente tirou do livro. Sim. Ele finaliza com uma frase aqui, ó, você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas. Essa frase final também é impactante. Eu terminei esse livro querendo conquistar o mundo. Tipo assim, a partir de agora eu não quero mais ser essa pessoa medíocre que eu fui. Pra mim, esse livro, cara, eu vou dizer assim, sem medo de errar, que o Sem Esforço se encaixou muito bem na minha vida, mas em questão de filosofia, que muda assim. Filosofia de vida, né? De tudo, cara, de tudo mesmo. Esse livro. Pra mim, ele é o melhor da temporada. Eu nem terminei de ler o próximo, mas assim, tanto que eu falei, é injusto. Esse tinha que ter sido o último livro da nossa primeira temporada. Mas aí, pra ser o último, a gente vai Porque... ler nunca o livro. Não, o último livro dessa temporada, da primeira tá. temporada. Porque é muito injusto você ler Napoleão Hill, e me desculpe outros autores, mas é injusto você ler um Napoleão Hill e ler outro livro. Cara, a régua sobe muito. É muito bom esse livro, ele te vira muitas chaves. Enfim, incrível. Pra mim, eu sou outra pessoa. Como eu falei, o livro é muito espiritual e eu consegui tirar aqui, na verdade,
Acho que ele tirou daqui muitos princípios bíblicos, que eu tenho um conhecimento bíblico, Total. né? Meio que pequeno ainda, eu considero pequeno, mas Mas já é o suficiente para você identificar que sim, existem muitos princípios bíblicos que acho que ele trouxe, tanto que ele cita Deus, cita lei da semeadura, enfim, os frutos do Espírito. Então esses foram ensinamentos. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Agradecemos o tempo que vocês compartilham com a gente aqui nesse podcast. Se você veio assistir o podcast e não leu o livro, vale a pena, porque aqui, na boa, a gente não falou, eu pelo menos não falei nem 50%. Se eu pegar esse livro para ler de novo, eu já vou tirar 1 milhão de coisas diferentes. Se a gente quisesse falar página, daria para fazer um episódio por página do livro, porque cada página é muito rica. Então, cara, na boa, se você tiver R$40, compre esse livro. Vale muito, muito, muito a pena. Ele certamente vai te dar frutos. Ou baixa na internet, de Exato. graça. Exato. Ele vai Não te foi dar... eu que te falei isso, mas de graça na internet. Ele vai te dar frutos, assim, que inimagináveis. Eu já consigo ver frutos que eu tiro. Hoje em dia, qualquer palestra que eu assisto, eu falo, putz, isso tá naquele livro. É muito, muito, muito bom. Então, é isso por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Agradecemos Marca novamente. a página podcast, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Google. Spotify, Google Podcast e Amazon Music. Tá? Marca a página podcast. E a gente te espera na próxima semana para marcarmos mais uma página.